Daqui a pouquinho, bola rolando na Rádio Planeta Guarani. Abrimos os microfones para a transmissão de mais um jogo do Bugre. Campeonato Brasileiro da Série B. Você curte em todas as emoções aqui na Rádio Web Planeta Guarani. E vamos abrindo mais uma jornada ao vivo. Começa pelo nosso pré-jogo. Só termina com a última mensagem no nosso pós-jogo. Vem com a gente, vamos Bugrão! Guarani! Hoje sempre Guarani. Eu levo sempre comigo. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, minha amiga Bugrina, boa noite para você também, seja igualmente bem-vinda. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo, ligando os microfones da Rádio Web Planeta Guarani para a partida dessa noite, a 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco e Guarani, mas se você preferir pode ser Guarani e Vasco. Era para ser, né, Guarani e Vasco, mas... O Guarani mandou o jogo lá pra Arena Amazonas, lá em Pantanal, lá em Manaus, rapaz. Eu ia falando Pantanal aqui, tô pensando na novela. E aí não dá pra gente fingir que o mando do jogo é do Guarani, né? Já temos a informação aí de 38 mil ingressos vendidos, 38 mil ingressos vendidos. Pode ter certeza, todos eles vascaínos, presentes lá, né? Na Arena Amazônia, torcendo pro Vasco. Mas não dá nada não. A gente torce pro Guarani ganhar mesmo assim, quem sabe o Bugrão surpreende hoje, né? Quem sabe o Guarani encarne lá o espírito dos índios da Amazônia e com isso consiga um grande resultado, mas sem essa de AEI Manaus é Guarani, né? E vamos começar chamando eles pra resenha, você que tá aí no YouTube vendo a gente já tá vendo ele lá, ó. Tá faceiro, ó lá, ó, de camisetinha de manga, camiseta uniforme da Rádio Planeta Guarani. Deixa eu soltar a vinhetinha dele pra ele dar o boa noite. Hoje tem Bugrão, hoje tem jogo, hoje tem festa na Rádio Planeta Guarani. E hoje tem a análise perfeita dele. Fernando Lovato, fala aí Fernandão. Guarani. Fala Fernando Lovato, boa noite, bem-vindo. Tá preparado para Vasco e Guarani ou Guarani e Vasco, como queira, Fernandão? Boa noite, Ortiz, já vou dar o spoiler aqui, boa noite pro Cleitão também, que tá com a gente, e boa noite também para todos os meus amigos e amigas aí da Rádio Planeta Guarani, né, Artista? Estamos aí mais uma vez na madrugada fria de Campinas aqui para fazer esse jogão Guarani Vasco, ou Vasco Guarani, como queiram. O mando é nosso, mas que na prática é do Vasco, né? Mas vamos para cima, Artista, vamos para cima. O Guarani precisa da vitória, e nessa noite fria, quem sabe o Guarani aqueça, né, nossas almas, nossos corações, porque o Ortiz aqui, ó, se o Ortiz fizer o frio que o Ortiz tá esperando aqui, ou ele tá querendo ficar igual eu, rechonchudo, ou ele tá com muito frio mesmo, viu? Só a câmera do Ortiz tá dando problema aqui na transmissão, viu? A minha câmera tá caindo toda hora, tá cortando aqui, daqui a pouco eu resolvo isso e coloco nossa imagem no ar de novo. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Vamos juntos pra Guarani e Vasco, partida válida pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É que eu não tenho a camada de proteção que você tem, né, Fernandão? Isso é verdade. Você já sai protegido de fábrica, né? O meu já vem com boia, proteção, já tô todinho protegido do frio, viu? Preparadaço, deixa eu chamar ele também, ele tá aqui com a gente, vamos lá. Hoje tem jogo na Rádio Planeta Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola. E para te fazer companhia em mais essa partida, hoje os comentários são com ele. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala Cleiton Vendemiato, boa noite meu amigo, preparado aí para Guarani, Vasco, Vasco e Guarani, Cleiton? Preparado, né, Ortiz? Boa noite para você, boa noite pro
Fernandão, e boa noite para o nosso amigo ouvinte, para nossa amiga ouvinte. Eu, em condições normais, estaria com o vidro do meu quarto aberto, né, com a janela do meu quarto aberto, sentindo a brisa do mar, mas é melhor não, porque aqui o negócio também tá bem gelado, viu, Ortiz? Tá frio aí, Coitão? Olha, assim, pelo que a gente tem no sul, eu diria que tá fresquinho, Ortiz, 14 graus no momento. Ah, acho que tá mais quente do que aqui, né, Fernandão, se bobear, né? Tá mais quente aqui, além do frio mesmo, né, artista? Tá ventando, então dá uma sensação térmica mais baixa. Então quer dizer que lá tá fresquinho, igual o Cleitão, artista? O Cleitão é o homem da frescura, né, o Fernandão? Eu só vou torcer pra uma coisa, eu vou torcer muito pro áudio do Cleitão estabilizar, porque você viu aí que logo no Boa Noite já deu uma cortadinha, né, Fernandão? Já começou, tava tudo bem, né, artista? Até começar, quando a gente entra no ar, já começa a dar uma cortadinha. Tomara que não seja nada, não. Isso é praga, rapaz, parece praga. Cleiton Vendemiato, e aí, animado pra partida? Você acha que o Guarani tem chance hoje contra o Vasco? O Bugrão traz os 3 pontos de lá de Manaus? Ortiz, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô animado, cara. Tô esperançoso, na verdade, acho que essa é a palavra. O Guarani vem com mudanças, né? Daqui a pouco a gente vai trazer a escalação, tem retornos, né? Jogadores que aí estiveram suspensos na última partida, né? Tem algumas mudanças obrigadas aí por conta de contusões, mas eu acho que o Guarani tem tudo pra... Se a gente precisava de um fato novo para produzir tranquilidade, o fato novo chegou. É verdade, chegou em cima da hora, mas chegou. Então eu espero que o Guarani hoje possa fazer uma boa partida, sim. E acredito, Ortiz, porque além de tudo eu não consigo ver um grande time do Vasco não, viu? O problema não é assim como a gente não via um grande time do Tombense, a gente não via grandes times enfrentando o Guarani nas últimas rodadas, né, Fernandão? A expectativa é que o Guarani encaixe o jogo. O Chamusca chegou, né? Chegou o chefe novo aí. Então acho que a maior esperança de todas é que o pessoal queira mostrar também um bom trabalho pro novo chefe, né? Ortiz, a gente tem que se apegar nessas coisas, né? O Guarani vem nessa... talvez numa motivação um pouco maior pela chegada do Chamusca. A gente viu que ele já teve ali com os jogadores, já deu sua palestra, já falou como ele gosta de jogar. Claro que não é ele que vai impor nada, nem ficar no banco hoje, mas eu acho que dá uma motivação, como a gente falou ontem, né, Ortiz? Para quem tá jogando, acho que dá uma motivação grande, porque quer se manter como titular, e quem tá no banco hoje, ou que ficou aqui em Campinas, também quer demonstrar serviço, porque é um técnico novo com uma visão diferente. Acho que todo mundo começa do zero ali, né, Ortiz? E acho que tem alguém que tá bem feliz hoje, né? Alguém aí que tá voltando pro time hoje deve tá bem feliz e satisfeito, né? Não vamos dar spoiler, não. A gente já preparou tudo, então vamos lá. Escalação tá pronta aí, Cleitão? Não vamos enrolar muito o nosso amigo, não? Tá com o Guarani na ponta da agulha aí, Cleitão Vendemiato? Na ponta da agulha e na ponta da língua, Ortiz. Então vamos lá, o Guarani definido pelo interino Benhur Moreira, que comanda a equipe pela última vez, se Deus quiser. Traz pra gente a escalação do Bugrão, Cleitão. O Benhur definiu e escalou o Guarani com 30, Maurício Kozlinski no gol. Número 13 na lateral direita, Diogo Matheus, que retorna de suspensão. 22 para Ronaldo Alves. Fazendo de novo uma partida como titular, 14, Hernando. Na lateral esquerda, 16, Matheus Pereira. O meio-campo do Guarani tem 98 para Madison. Também voltando de suspensão, 31, Leandro Vilela. E camisa 10, o capitão da equipe, Giovanni Augusto. No ataque do Bugrão, 17 para Bruno José. 7 para Júlio César, e ele está de volta. Número 9 para Lucão do Break, Ortiz. Repita! Repeteco do Bugrão, 30 Maurício Kozlinski, 13 Diogo Matheus, 22 Ronaldo Alves, 14 Hernando e 16 Matheus Pereira, 98 para Madison, 31 Leandro Vilela e 10 Giovanni Augusto, 17 Bruno José, 7 Júlio César e 9 Lucão do Break. E no banco de reservas, Cleitão, quem é que o Benhur Moreira tem para mudar o panorama, entrar e fazer 18 gols em cima do Vasco, Cleitão? Se precisarmos, o banco de reserva do Bugrão conta com Rafael Martins, opção pro gol.
Opção para lateral direita, 19, Lucas Ramon. Opção de volta ao banco de reservas, camisa 5, Leandro Castan para zaga. No meio-campo, as opções são 29 para Índio, 96 para Silas e 20 para Marcinho. E as opções para o setor de ataque, 97 Iago, 99 Ronald e 11 Nicolas Careca. Ué, Fernando Lovato, mas o mando do campo não é do Guarani, Fernando? O mando do jogo não é do Guarani? Sim, na teoria sim, né? E o Guarani tá só com 20 jogadores relacionados? É esquisito, né, Ortiz? E hora que teve passagem ali, hein, Ortiz? Ficou estranho, hein, Fernandão? Ficou estranho, hein? Será que tem gente conhecendo lá as maravilhas do Amazonas, Fernandão? Ah, tem gente que foi lá conhecer o museu, né, Ortiz? Hoje à tarde teve lá. Abafa o caso, esquece essa história do museu, pelo amor de Deus. Olha, essa vergonha nós vamos passar no débito ou no crédito, Fernandão? Olha, Ortiz, né, tá... no crédito a gente não tem, né, Ortiz? Então é tudo no débito, viu? Impressionante. Vai no débito e vai à vista, rapaz do céu. Ficou feio o negócio, viu? Ficou feio. Ficou bem feio, viu? Mas é isso. O Guarani tá definido, o Lucão do Break tá de volta ao time. Nós temos aí o retorno do Diogo Matheus e do Leandro Vilela, né? As principais novidades. No meio de campo já era esperada a dupla de volantes entre o Madison e o Leandro Vilela, né? A gente já previa isso. Vamos saber agora se eles jogam como você gostaria ou como eu gostaria que eles jogassem, né? Essa é a única dúvida que vai ficar aí do posicionamento tático dos dois em campo. Mas tá bem escalado esse Guarani, Fernandão? Ah, Ortiz, dentro do que a gente tem hoje disponível, né? Eu acho que tá bem escalado, sim, né? A volta do Diogo Matheus e do Vilela eram já previstas, né? Porque eles não saíram por parte técnica, e sim pela suspensão. E a volta do Lucão do Break, tanto que a gente pediu, né, Ortiz? A gente pediu. É um jogo fora de casa. Eu acho assim, Ortiz, com dois volantes... provavelmente o Guarani não vai jogar muito pelo meio, né? Porque são dois volantes que não tem como principal característica sair com a bola com velocidade, fazer a transição. Então o Guarani vai jogar, eu acho que o Guarani vai jogar muito pelas laterais. Então vai fechar o meio, deixar o Giovani um pouco mais solto ali para encostar do lado direito, do lado esquerdo, dependendo de onde o time ataca. E o Lucão do Break eu acho que vai ficar mais centralizado. E aí, Ortiz... eu acho que daí vai ter o dedo do Chamusca. Ele gosta desse centroavante mais fixo dentro da área e o Lucão tem essa característica. Apesar desse ano ele saiu muito da área, tomara que hoje, acho que até pela orientação do Chamusca, eu acho que ele fica mais centralizado e o Guarani vai tentar as jogadas pelas laterais, Ortiz. Então você acha que a entrada do Lucão do Break no time titular já é uma participação do Marcelo Chamusca? Eu acho, Ortiz. Eu acho porque nas duas chances que o Benhur teve de escalar o time, supostamente que ele goste, né? Ele escalou o Nicolas Careca. Então eu acho que nessa escalação especificamente do Lucão, eu acho que tem muito a ver com o Chamusca, pelo menos na minha visão. E pra gente não perder muito tempo, Fernandão, o Vasco tá aí, Fernandão? O Vasco tá aqui na mão, Ortiz. O Vasco tá preparado, Fernandão? O Vasco tá preparado. Então traz pra gente o Vasco. Olha lá, Ortiz, o Vasco escalado pelo técnico Zé Ricardo vem com o número 1, Thiago Rodrigues. 13 para Gabriel Dias. 2 para Quinteiro. 4 para Anderson Conceição e meia dúzia para Edmar. No meio-campo, 50 Juninho, 16 Andrei e ele, hein, Ortiz, 7 Bruno Nazário, que entra no lugar do Neném. No ataque, 15 Figueiredo, 9 para Raniel e 11 para Gabriel Peck. Dá um repete nesse Vasco pra gente, Fernando. Repetindo, Ortiz, Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Andrei, Juninho e Bruno Nazário, Figueiredo, Raniel e Gabriel Peck. E no banco de reservas, Fernando, quem é que o Zé Ricardo tem à disposição para não fazer nada quando entrar em campo? Todo mundo que entrar ali não vai fazer nada, se Deus quiser, Ortiz. É 24 House. Ele mesmo, o House da bala. House igual a bala. 17 o Everton, 26 Danilo Boza, 45 Riquelme, 18 Matheus Barbosa, 23 Zé Gabriel, 88 para Luiz Henrique, 19 Palácios, 46 Isaac, 51
John Sanches, 77 para Eric e 99 para Getúlio. Eu tô rindo aqui porque você tá tampando a sua cara pra câmera, né, Pronto, Fernando? não, Você agora meteu já o foi. papel na cara aí o povo não viu o seu rostinho, né, enquanto você falava. É que eu não enxergo, né, Ortiz? Eu É não isso enxergo. que dá ser cego e não usar óculos, né, Cleiton Vendemiato? É isso que dá, né? A gente tem que... Chega uma hora em que a gente não tem como negar, né, Ortiz? Tem que pum, um oftalmo, pegar a receitinha e colocar uma lente, né? Eu não sei o que é pior, o Fernandão tampando a cara ou o Cleitão com o áudio picotando logo na abertura da jornada. Fortes emoções hoje. E só avisando o pessoal que tá na audiência no YouTube aí, olha, gente, se vocês não sabem, principalmente a dona Neide Martins, que tá aqui, ó. Dona Neide, essa é uma rádio de bugrinos, viu, dona Neide? Então acho que a senhora tá no lugar errado, hein? Só vai sofrer um pouquinho aí, porque nós vamos falar muito mal do seu Vasco, viu? Mas seja bem-vinda, vai participar conosco, né, Fernandão? Se quiser, né? Se quiser, tá convidado, né, Ortiz? Mas que aqui é uma rádio de bugrino, a gente vai zoar o Vasco. Pelo menos antes do jogo a gente vai, né, Ortiz? Pelo menos antes, né? A gente não sabe depois, né? Mas antes nós vamos tirar sarro do Vasco, né, Cleitão? Sempre, né, Ortiz? Até porque, vamos lá, não conseguimos 3 pontos contra um time de faixa, vamos tentar agora, né? É a segunda chance, né, Fernandão? Segunda chamada, né? É a segunda chamada, né, Ortiz? Se não deu certo na primeira e por muito pouco não deu certo, tomara que dê hoje, né? É isso. Aliás, faltou foi muito, viu? Faltou foi muito futebol pra nós ganhar do primeiro time com faixa, né? Mas nós não tinha treineiro. Agora tem treineiro novo. Quem sabe o treineiro novo traz um ânimo novo. Quem sabe a gente tem um ambiente novo pra esse Guarani, né? Que o Guarani agora estreie na Série B do Campeonato Brasileiro e que possa fazer uma boa competição. Fernandão, o que você acha desse Vasco da Gama do Zé Ricardo, Fernando? Ortiz, é um time no ataque veloz, né, Ortiz? É veloz. O Gabriel Peck a gente já conhece, é um menino da base do Vasco, é um menino rápido. O Raniel, que vem se recuperando na carreira, né, Ortiz? Ele teve um monte de problema lá no Santos, ele veio do Cruzeiro pro Santos, teve muito problema, e é um bom centroavante habilidoso. E o Figueiredo, né? Uma grata surpresa aí da São Paulo. Que fique só naquele gol, né? Que tenha gastado todo o estoque de gols na última partida. partida. De Deus, né? já tá bom já. Que a gente não conhece direito, mas é um jogador que subiu. O Vasco tem essa categoria de base bem firme. O Bruno Nazário a gente já conhece, mas não era titular, tá entrando no lugar do Nenê. E eu acho que ali, Ortiz, na zaga, eles têm bastante jogadores experientes, né? O Anderson Conceição, o Quinteiro, que era do Fortaleza, o Gabriel Dias, que foi dispensado do Cruzeiro, e o Edmar, que é um jogador que já passou por grandes clubes, mas são todos experientes. Então, de repente, com a velocidade ali dos nossos, né, extremas, que hoje, na teoria, não precisam voltar tanto, porque a gente vai ter 2 volantes, a gente pode dar na velocidade ali, tanto o Edmar como o Gabriel Dias, que são 2 caras mais experientes, que a gente pode ganhar na velocidade, e o Lucão se posicionar bem e aproveitar, apesar da experiência, são lentos, né? Então, quem sabe o Lucão pode ganhar, dar uma vantagem ali sobre os 2 zagueiros, né, Ortiz? E a gente tá aqui cortando a câmera aqui no YouTube, porque com a câmera tá travando. Então, vamos fazer com a imagem frisada para ver se estabiliza, né? E você, Cleitão, o que você acha aí de Guarani e Vasco, pelas definições, pelo que trazem os 2 treinadores? Tem alguma expectativa diferente para a partida, Cleitão? Olha, Ortiz, a equipe do Vasco ela muda a característica, né? Com a saída do Nenê, suspenso da partida, e a entrada do Nazário, o time do Vasco tende a ficar um pouco mais leve, um pouco mais rápido, porque o Nenê é aquele cara que pensa o jogo, né? Enquanto o Nazário ele já é um jogador bem mais agudo. Vamos ver quem é que vai fazer essa marcação em cima do Nazário, né? Porque a tendência dele, se for colocar o Madison, por exemplo, para chegar ali no primeiro combate, o Nazário levar vantagem. Então eu espero que o Guarani esteja bem postado ali, né? Trabalhando bem ali na parte defensiva. E aí, a gente, pelo menos na teoria, deve ter o Vilela como uma espécie de segundo volante, ou volante que vai sair mais. O que a gente espera é que essa transição possa funcionar, né? Essa bola sendo desarmada no campo de defesa precisa chegar rápido para aqueles que vão construir o jogo do Guarani, que é o Giovanni Augusto e os 2 laterais, que devem descer bastante. Acho que se a gente conseguir ter essa transição rápida, né, essas linhas não tão espaçadas quanto a gente viu nas últimas partidas, principalmente no derby, na partida contra o Tombense, o Guarani tem chances. Acho que o Guarani vai precisar ter uma marcação eficiente, vai ter aquele momento de 15 minutos de empolgação do Vasco, já que o torcedor é todo ele vascaíno praticamente na Arena da Amazônia,
E aí, depois que conseguir suportar essa pressão, o Guarani, quando tiver a bola, vai precisar jogar, né, Ortiz? Vai precisar se impor ali, tentar fazer o seu jogo para que não entre só na pilha em relação ao time do Vasco, né? Que vocês acertem nessas análises todas aí, que a gente faça uma grande partida, vença o Vasco e finalmente estreie na Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Guarani está precisando, hein? A classificação do Guarani não é boa. O Guarani está nesse momento em 18º. Está em 18º ainda, Fernandão? Tá, né? Nenhum 18º. resultado aí nos atrapalhou, né? Grêmio e Criciúma empataram agora, né, Ortiz? Exatamente. Mas com uma vitória o Guarani Ortiz. pode se projetar, o Guarani pode ganhar posições importantes. Pode falar, Cleitão. Não, só trazendo ali o finalzinho da escalação com o trio de arbitragem, né? A gente até falava Paraíba, depois eu fui ver ali, é paranaense o trio, né? Paulo Roberto Alves Júnior apita a partida, auxiliado por Ivan Carlos Bom e Vitor Hugo Yamazu dos Santos, todos eles do Paraná, e o árbitro de vídeo, Eber Roberto Lopes, ele aqui de onde eu moro, aqui de Santa Catarina. Tá, então se é pra fazer, vamos fazer direitinho, né? Quem que é o quarto árbitro? Eu só consegui esse Então. trio e o VAR. Eu confesso que eu não consegui todos eles, Ortiz. Já que você resolveu ancorar, né? Você devia ter a informação correta, né? Vamos lá, então. O quarto árbitro, Ivan da Silva Guimarães Júnior, do Amazonas. E o auxiliar do VAR é o Leone Carvalho Rocha, também de Santa Catarina, Fernandão. Todos ali de Santa Catarina ou do Paraná, né? Vamos ver aqui. Eu não conheço de verdade, pelo menos de nome assim, eu não conheço o Ortiz. Tomara que ele faça uma arbitragem tranquila, né? Que se for pra roubar, que roube pra gente, né, Ortiz? Não contra a gente, já chega, tá bom. Mas que ele faça uma arbitragem sem aparecer muito e que o jogo seja bom. Torcer bastante para que dê tudo certo, né, Cleitão? O importante é que o Guarani vença o jogo, né? A gente precisa, né, Ortiz, para poder produzir tranquilidade, né? Guarani vem de uma maratona, porque sai de Tombos, viagem desgastante, e agora encara essa viagem até Manaus, depois volta para Campinas, para no outro final de semana enfrentar o Sampaio Correia. Essa maratona toda, se ela vier com uma vitória contra o Vasco hoje, por mais que vai continuar sendo cansativa, vai continuar sendo difícil, dá uma tranquilidade maior para o Chamusca chegar e começar a trabalhar com o elenco, né? Você trabalhar com o elenco debaixo de uma pressão por não conseguir a vitória hoje, vai ser bem mais difícil, né? Então a gente espera essa vitória, sim. Esperamos um rendimento bom, espero que os jogadores realmente vão para campo hoje, primeiro para honrar a camisa do Guarani, acho que é o principal, e depois para poder também aí colocar os seus serviços à mostra do novo treinador que vai estar acompanhando a partida, né? Boa, Cleitão, boa. Vamos chamar os nossos amigos pro WhatsApp. Mande sua mensagem, vem fazer com a gente a transmissão de Guarani Vasco ou Vasco e Guarani. Pra mim é Vasco e Guarani, é assim que eu vou tratar a partida, tá bom? 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. É por aqui que você interage com a gente. Tô vendo várias mensagens já chegando lá pelo YouTube, mas a nossa preferência aqui é sempre a comunicação via WhatsApp, tá? A gente não tem produtor, não tem uma pessoa específica para ficar lendo comentário do YouTube, a não ser que o Cleitão queira assumir essa daí, Cleitão. Você tá com o YouTube ligado aí, Cleitão Vendemiato? Eu ainda não o liguei, mas daqui a pouquinho eu já vou posicionar o meu notebook. Então, a partir de agora, os comentários no YouTube vão ficar a cargo do Cleitão, né, Fernandão? Ele falou que fica com o notebook ligado, né, Ortiz? Deixa ele falar da galera também do YouTube, né? Então, eu faço aqui o WhatsApp e o Cleiton Vendemiato comanda o YouTube nos comentários e na interação. Feito, Cleitão? É isso, lembrando que a galera geralmente interage, então não é que a gente vai ler todas as mensagens do YouTube, mas a gente vai dando os destaques ali, né, Ortiz? É isso, é isso. E já tem gente me falando que no rádio nós estamos em loop, ô Fernandão.
Me falaram aqui também, Ortiz, eu ia Será falar que isso agora. No YouTube tá normal, será que já normalizou no rádio? É isso que eu tô perguntando, Ortiz. Vamos ver aqui. Eles não respondem, né? Eles são bons pra avisar que caiu, mas pra avisar que voltou é uma desgrama, né? Não voltou aqui, não. Ortiz. Tô desconectando aqui do rádio, né? Pra gente voltar com qualidade. Vamos ver. Cara, a internet aqui tá ruim, viu, pessoal? O sinal de internet aqui não tá bom, não anda bom, não. Olha lá a torcida do Guarani lá presente, rapaz. O sinal de internet aqui, a qualidade da internet aqui não anda boa, né? Voltou lá pro Radiosnet, Fernandão. Agora estamos transmitindo ao vivo também pro Radiosnet e espero que estabilize, tá? A qualidade de internet aqui não tá muito boa, a internet da Vivo não anda boa, anda oscilando demais. Pra você ter uma ideia, eu tenho um plano de 300 MB, eu tô hoje conseguindo 32 megas de upload, é muito pouco, né? Muito, muito pouco. Mas vamos tocando como der. Se não der, a gente corta o YouTube também, porque a nossa preferência é sempre o rádio, né, Fernando? Sempre o rádio, Ortiz. A torcida do Guarani lá. Então, de repente, se começar a dar muito problema, né, Ortiz? A gente tira o YouTube A gente corta. E vamos pra rádio mesmo. Vamos ouvir os 2 primeiros áudios aqui. Quando é a primeira mensagem de áudio, tem vinheta. Solta a voz, Bugrino. Mensagens 2 de áudio do Ricardo Marques. Vamos ouvir. A primeira com 1 minuto e 8, a segunda com 47 segundos. Solta a voz, Bugrino. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Cleitão. Não cheguei nem em casa ainda, velho. Ó, a derrota de hoje pode pôr na conta, sabe de quem? Do senhor Ricardo Moisés. Ricardo Moisés. A derrota dele hoje, assim, ó. Quando você olhar lá, pegar lá o José Ricardo Mariolani lá, pode ver lá, eu acho que é José Ricardo Mariolani o nome dele. Enfim, ele tem lá os anais da história, piriri. O dia que tiver lá Vasco tanto, Guarani tanto, Guarani pôs o mando de campo, deu de presente o mando de campo pro Vasco. O Vasco pintou, bordou, fez promoção de sócio torcedor, fez promoção disso, daquilo, né? E o torcedor bugrino, mais uma vez, o senhor Ricardo Moisés preterindo o torcedor bugrino. É isso aí. Em nome não sei do que, né? Vai saber. Então, um dia que a gente olhar essa história aí, o placar do resultado de hoje, jogo Guarani em Manaus, é histórico esse jogo Guarani jogar em Manaus. Não é uma coisa que acontece todo dia. Eu vou me lembrar, não vou lembrar do jogo, eu vou lembrar do Ricardo Moisés. É dele que eu vou lembrar. Aliás, ultimamente, o torcedor bugrino, cara, ele não tá tendo promoção de ingresso. Vamos encher o campo, vamos lá, torcedor, venha pro campo, vamos fazer um negócio aqui pro sócio torcedor aumentar. O torcedor bugrino, atualmente, merece bala, tiro. É isso que o torcedor bugrino tem do nosso presidente. Isso é o que ele consegue fazer pela torcida bugrina, para incentivar a torcida bugrina, né? É um baita incentivo. Jogar o mando de campo de um jogo grande, que é o Vasco lá para Manaus. Olha que incentivo, né? Dane-se você, torcedor. Dane-se. Vamos dar um recado claro aqui. Manda o segurança atirar para não chegar perto de ninguém. Dane-se o torcedor. Toma bala na cabeça, que se dane. Dane-se. Problema não. E segue o jogo, né? Ô, Ricardo, legal. Mensagem um pouco desabafo, né, Fernandão? Para um momento de jogo, né? Agora é jogo, né, Ricardão? Todos os problemas a gente já abordou aqui, nós sabemos os problemas, nós sabemos da revolta, mas eu vou tentar torcer pro Guarani ganhar o jogo, né, Fernando? Na verdade ele tem razão, né, Ortiz? Mas Lógico acho que tem, né? Mas agora o horário jogo, né? é inapropriado. Não, cada um fala o que quer, óbvio, a gente não Lógico. tá aqui pra fazer quem vai falar, não. Mas agora é hora de jogo, né, Ortiz? Já tá feito a coisa, já foi trocado, já tá tudo feito, então não tem muito o que fazer agora já foi. Depois, durante semana que vem, a gente vai continuar falando, porque tá errado, é verdade, mas hoje é dia de jogo, vão pra cima, independente se ele tá errado ou não, o Guarani que vai jogar, é o símbolo do Guarani, a instituição Guarani que joga hoje, e joga um partido importante pela situação atual, o Guarani tá, por tudo aquilo que a gente já vem falando, então vamos torcer. O que nos resta agora é torcer e torcer muito. E isso a gente sabe fazer muito, que é torcer. Pode não dar certo, né, Ortiz? Mas hoje vai dar e a gente vai torcer bastante. Eu acho assim, se os caras não deram a devida importância que a torcida tem, né? Transferindo o jogo lá pra Manaus e tal, que a gente dê, né? Que a gente faça a nossa parte, que é torcer. Vamos torcer como a gente puder.
Valeu, Ricardo. Um abraço, meu amigo. Vamos junto. Vamos torcer e empurrar esse time aí do jeito que der lá. Falei que a imagem ia correr o Brasil e o mundo, olha lá. Tá aí, Ridículo, né, Ortiz? Tá aí, ó. Eu avisei, né, Fernando Lovato? Eu Coisa avisei. ridícula, Isso é uma né? exposição negativa e desnecessária, né? A gente tenta virar a página, mas olha a imagem aí, né? Tá aí, ó. Tá pra todo mundo Tá ver, aí, né, Ortiz? Uma Tá aí. coisa Até medonha. cego tá vendo, né? É uma coisa medonha, né, Ortiz? É o que eu falei, Ortiz, quando começa Fernando. a falar mais de bastidor do que dentro de campo, que a situação tá difícil. É lamentável, né? É lamentável. E de acordo com a direção do Guarani, isso não existiu, né? Aconteceu, foi uma invasão, né? Pro Brinco de Ouro, olha lá. Estão repercutindo lá, mas não tem nenhuma vírgula falando do fato, né? Vamos lá, vambora. Vamos pagar a mensagem aqui do Edinho. Agora solta a voz, Edinho, 1:19. Fala Ortiz, Cleitão, Fernandão, torcida bugrina. Agora é bola rolando, né? Vamos deixar de lado tudo que aconteceu essa semana e vamos focar no jogo pelo menos hoje, né? E nada melhor que a gente pegar um freguês, né, Ortiz? Freguês histórico nosso, né? O freguês da semifinal de 78, né? 2-1 no Maracanã, 2-0 em Campinas. Freguês da oitavas de finais em 86, né? Um ataque que tinha Roberto e Romário. E o Guarani ganhou de 3-0 no Maracanã e de 2-0 em Campinas. Depois em 97 também, no ano que o Guarani chegou perto do rebaixamento, mas com o Vadão conseguimos 3 vitórias maravilhosas. A primeira contra o Grêmio em Porto Alegre 4-1, a segunda contra o União São João 1-0 no último minuto. E a terceira contra o Vasco em Campinas 3-2, campeão brasileiro naquele ano, 97, o Vasco acabou sendo campeão. Um time com o Edmundo, com o Evair, né? Juninho Pernambucano, e nós ganhamos de 3-2 e nos livramos do rebaixamento. E o jogo do ano passado, que é inesquecível, né? A defesa do pênalti do Rafael e no rebote o Pablo faz o gol da vitória. Então nada como a gente ter um freguês para a gente começar a nossa virada no campeonato hoje. Grande abraço, meus amigos, vamos torcer. Vamos, Edinho, vamos torcer. Eu tô nesse pique aí, tô nessa vibe aí, Fernandão. Eu quero torcer agora. Agora eu quero tentar, pelo menos no tempo de bola rolando aqui, abduzir, tirar um pouco esses problemas da minha cabeça aqui e lembrar que hoje tem jogo, né? É o que eu até falei no meu comentário na hora do almoço, né, Ortiz? Parece que não tem jogo, mas tem jogo, e jogo importantíssimo, né, Ortiz? Não só pelo adversário, mas pela situação que a gente está no campeonato, né? Isso, o Fabrício também mandando a mensagem dele aqui. Boa noite, Planeta Guarani, forte abraço, Ortiz, Fernandão e Cleitão. Hoje a vitória vem com direito à lei do ex. Abraço, meus amigos, na escuta da melhor rádio de Bugrino para Bugrino. Valeu, guerreiros, ótima transmissão. Vamos junto, Fabrício. Obrigado pela presença, obrigado por estar com a gente. E se tem lei do ex, só pode ser o Hernando, né? Pode ser o Castan se entrar também, mas se sair um gol do Hernando, que é o nosso melhor centroavante, eu não vou reclamar não, né, Fernandão? Ah, não, Rapidinho, Ortiz. que eu acho que o Benhur Moreira deve falar lá. Olha lá, o espaço reservado para a torcida do Guarani. Tem 4 bugrinos lá, Fernandão. Tem 4 aos índios lá, Ortiz. Aos índios. Daí vão falar que a gente está se apropriando de novo da identidade indígena, né? E tá a camisa do Guarani, o índio, hein? Pois é. Vamos lá, vamos ouvir o que fala lá a transmissão. Benhur. Nós estamos muito perto da vitória. Eu acho que a gente vem construindo nesses 2 jogos bons jogos e alguns detalhes está faltando para nós conseguir a vitória. E hoje um jogo dessa grandeza, nada melhor do que a gente fechar com chave de ouro, poder fazer um grande jogo concentrado e poder fazer uma grande vitória hoje. Fernandão, eu acho que eu ouvi ele falar muito próximo da vitória, né? Não do Vitória, que tá quase caindo pra Série D, né, Fernandão? Acho que foi da vitória, Ortiz. E falta pequenos detalhes, só acertar a zaga, o meio campo e o ataque. E fazer um golzinho e não tomar nenhum, pelo menos, tá né? tudo certo, pô. Cleitão, que declaração bombástica, hein? Bom, eu só posso torcer demais para que realmente esse perto da vitória que ele se referiu possa chegar na vitória hoje. E paramos por aí, Ortiz. Aliás, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tô com o YouTube aberto aqui, né,
deu uma olhada nas mensagens, Ortiz, e você falou que o seu medo era um dia o Planeta Guarani virar meme. A cara que o Fernandão fez, na hora que o Benhur falou, já quase foi, viu? Não, pelo amor de Deus, mas também, né? Não tem como, pô. Ô, Fernandão, o cara fala groselha lá e a culpa é nossa, Fernandão. Pô, eu que tenho a reação ainda. Ele tinha que ter reação de assustado, pô. Vamos abrir os microfones ambientes diretos lá na Arena Amazônia. Vamos lá. Acho que é o único jeito de ouvir torcida do Guarani hoje, né, Fernandão? A não ser que invada uns índios lá, né, artista? Fora isso, vai ser difícil. Ao invés de oferecer o ingresso VIP pro sócio campeão, deviam ter oferecido pros índios, né, Fernando? Os índios iam lá, dava uma força, né, pra gente, né, artista? Cantando o hino em Tupi-Guarani, já pensou que da hora? Não faz mal, não. Tô aceitando qualquer negócio hoje, viu? O Fernando Moreno, boa noite, ótima jornada de trabalho e vamos ganhar essa bagaça. Vamos ganhar dos irmãos vascaínos. Pois, Coitão, traz alguém aí, traz algum destaque aí do YouTube pra gente. Tem o Betão que tá por aqui, ó. Hoje começa o campeonato da Série B para o Bugrão. O Alexandre Oliveira, boa noite, a rádio está com problemas, a gente já conseguiu retornar. E o Primo Patricelli, boa noite, Ortiz, Fernando e Cleiton. Acredito que o Bugre arranca ao menos um empate. Um abraço e boa transmissão. Olha, eu vou falar uma coisa, Primo. Pra mim, o Guarani precisa de pontos. E tem que ser no plural, porque o empate, devido à situação do Guarani, não é legal não, né, Ortiz? Já registrando também umas separanhas. Boa noite, Ortiz, Fernandão, Coitão e a todos. Bora ganhar, galera. Vai, Bugrão querido do coração, Fernando Moreno. O Moacir comemorando até que enfim Lucão vai de titular e pelo que foi divulgado, creio que o Vilela vai fazer o papel de segundo volante. E vamos pra cima, Dona Neide, que vinha aqui no Vamos Vasco. Tá errado, Dona Neide. Fabrício também, vamos Bugre. O Eric Quinalha, vai Bugre. O Zé Roberto, é o Betão, né? Você já leu o Betão aí. Valeu, pessoal. O Eugênio do Flamboyão, boa noite, Coitão. Boa noite, Ortiz, Fernando. Valeu, Primo Patricelli, tamo junto e vamos junto. A partir de agora o YouTube é todo do Cleitão e eu fico com o WhatsApp, que já tá de bom tamanho. Vanderlei Santos de Presidente Prudente, boa noite, Ortiz, Cleiton, Fernandão. Ótima transmissão pra vocês, bugrinos. Ortiz, hoje o Guarani vai ganhar de 1-0, gol de pênalti. Abraço e tamo junto. Que sofrimento, Fernandão. 1-0, gol de pênalti. Ortiz, se a gente sofresse tanto aí e terminar assim, eu tô feliz. Olha lá, os dois times estão subindo pro gramado já, ó. Bruno Nazário, hein? Primeira vez do Nazário enfrentando o Guarani, né? Faz tempo, né, Ortiz? Desde 2018, né? Então, o Dantas, boa noite, Fernandão, Ortiz, Cleitão e amigos ouvintes. Tá frio demais, tá frio pra burro. E o Fernandão já começou sacaneando o Cleitão. Amigos, espera um bom jogo. Então, chegou a hora de fazer o resultado. Pra cima deles, Bugrão. Quando que você sacaneou o Cleitão aí, Fernando? Foi quando eu falei do fresco lá, Ortiz. Entendi. O Dantas tá lá atrás ainda. Entendi. O seu Silvio de Ribeirão, boa noite, Ortiz, Cleiton e Fernandão. Em primeiro lugar, desejo uma ótima transmissão. Vamos torcer que a partir de hoje seja uma nova etapa na vida do Guarani, né? Tenho fé que o nosso Guarani vai ganhar do Vasco hoje. Tamo junto sempre. Estou aqui assistindo na TV e ouvindo a Rádio Planeta Guarani. Tenho certeza, como sempre, que vai ser uma transmissão emocionante e maravilhosa. Só tenho que agradecer a vocês por dar essa oportunidade aos nossos torcedores do Guarani comentar de coração o que sentimos pelo nosso Bugre. Nós é que agradecemos, né, Fernandão? Obrigado, seu Silvio. A gente sempre agradece, seu Silvio, sempre com palavras elogiosas com a gente, né, Ortiz? Muito obrigado, viu? E já que os índios foram lá, vai um trechinho aí, né? Ipiranga guihembe kangui chondaru sapukai omboruru Araia sechape yandere saka Tinte araile agui Opeñana lloramingua Diwambara etepiro peru Nekami te kobuya Yante pochi awe no yane mano When you put it, oh,
Lindorama embaraite overa frendi Ora yuva ena rovi uve oveji Evapora petore poti assim Jura angara etaka. Só um pouquinho, né, Fernandão? Tá aí o hino nacional em bom e velho Tupi-Guarani, em homenagem aos índios que foram lá levar a nossa bandeira no estádio, né, Fernando? Nada mais sugestivo, né, Ortiz? A gente que sempre toca, estamos num estado onde tem bastante índio, né? Quem sabe dá certo pro Guarani, Ortiz. Opa, ó o seu Valdir Montanher, boa noite. Acabo de chegar do Brinco de Ouro num jogo emocionante. O Guarani venceu o Vasco por 3-0, 3 gols do Lucão. O jogo começou às 19 horas. O Guarani fez prevalecer o mando de campo. Aí eu acordei, Fernando. Ele acordou assustado ainda, né, Ortiz? Acordou assustado. Pois é. Ó, você lembra que eu falei das mensagens temporárias, né? Vamos lá, já tivemos o primeiro aqui, mas vamos pro Beto. Vamos lá, Lucão, 2 gols e o Guarani vence por 2-0. Abraço, Ortiz, Fernandão e Cleitão. Gostei das mexidas do Chamusca mesmo de fora. Tomara que tenha sido dele, né? Tomara. O Eric Quinalha, boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleitão. Chegou o dia, torcendo muito pro Guarani flechar o Vasco no Amazonas. Abraço. Obrigado. Marcinho Carvalho avisava que tinha travado, mas já voltou, né, Marcinho? Grande abraço. O Eugênio do Flamboyant também avisando que tá aqui. Boa noite, Ortiz, Fernando, Cleiton, tudo bem? Vamos pra cima e vamos ganhar se Deus quiser. Bom trabalho e boa transmissão, meu irmão. O Fernandão tá de brincadeira, não tá com frio não? Aí, o Fernandão, que frio, tá com velho, frio tô não? quase suando aqui de nervoso do jogo de hoje, pô. O Rafael Fernandes, lá da Corneteiros da Tribo. Boa noite, galera, boa transmissão. Obrigado, Rafael. Para nós todos, o Guilherme Sampaio. Boa noite, irmãos bugrinos, contra tudo e contra todos. Vamos, Guarani, avante, meu bugre. Avante, meu bugre. O Edinho de volta, Ortiz, Giovanni Augusto também jogou no Vasco. É verdade, lei do ex pro Giovanni Augusto, né? O nosso capitão, depois de ter a dignidade de receber a torcida, merece esse gol. Merece mesmo, Edinho. Tomara que faça. Que ele faça uma grande partida lá. Tá abraçando lá o Zé Ricardo agora. Devem ter trabalhado juntos, né, Fernandão? Ele abraçou até alguns outros membros ali do staff, né, do Vasco. Então, toma a lei do ex, né? É isso. Gilberto Vieira Breni. Boa noite, amigos planeteiros. Bugrão 2-1 hoje pra cima Pra cima, Bugrão. Vamos pra cima, seu Gilberto. Olha lá o GFC, ó. GFC tá aqui. O Sidney chegou, tem vinhetinha pra ele. Guarani! Valeu, Sidney. Ele manda uma foto aqui. Irmãos representando a torcida bugrina em Manaus. Jogo duro hoje. Vai, Bugre! Valeu, manda uma foto de alguns bugrinos lá do lado de fora ou de pessoas torcendo para o Guarani com uniformes, né? Não sei quem é, vamos ver se eu consigo identificar o nome aqui. É o Chapolin. Boa noite, Ortiz. É o Chaves, na verdade. Boa noite, Ortiz, Fernando e Cleiton. Boa noite, planeteiros. Bela transmissão a vocês. Hoje com 2 de Lucão. Hoje sempre Guarani. Abraços. A torcida tá esperançosa no Lucão, Fernandão. Todo mundo tava pedindo, né, Ortiz? Colocou hoje. Vamos ver se ele dá conta do recado. Um abraço pro Chaves, né? Um abraço, Chaves. Isso. E hoje vai ser isso, né? Só torcedor do Vasco aparecendo na imagem. O André do Centro é a última aqui. Boa noite, Ortiz, Fernandão e Cleitão. 3-0, Bugre, hat-trick do Lucão. Pô, Deus te ouça. Eu não gosto de botar todas as esperanças num único jogador, não, viu, Fernandão? Quem for que seja que marcar o gol, tomara que ele entre bem, né, Ortiz? Se ele marcar o gol ou não tem muita importância. O importante é o Guarani ganhar o jogo. Pois é. Cleitão, destaca alguém do YouTube aí, Cleitão? 2 mensagens aqui, o Demilson tá com a gente. Boa noite, vamos ver a postura da equipe. E o nosso amigo Ricardo Marques. Vamos, Bugre. Vamos jogar pra ganhar. E lá na Arena da Amazônia tá tudo pronto, hein, Ortiz? Será que a mulher do Ricardo Marques tá assistindo nós na televisão dele hoje, Fernandão, pelo YouTube? Certeza. Pra caber eu ali tem que ser umas 65 polegadas, né, Ortiz? Você tá em meia tela, Fernandão, que é isso? Eu faço um milagre aqui, né, Cleitão? Aliás, eu tô vendo aqui, né, como tem a minha imagem fixada ali, ó, topete é só eu mesmo, vou até tirar pra ficar igual, viu, Ortiz? Boa, Cleitão, faça isso, porque o meu já rareou, ó. Quando eu abaixo assim, até engana, mas como a televisão fica pra cima, né, só mostra a careca. Tudo pronto lá, a saída de bola vai pertencer ao time do Guarani, o Guarani que vai atacar, se fosse no Brinco de Ouro, pro gol do placar eletrônico. Então boa sorte ao Guarani. Lucão do break posicionado, Bugre de camisas verdes, calções brancos e meias verdes. Trilho, apito, árbitro. Bola rolando na Arena Amazônia para Guarani e Vasco. Vasco e Guarani.
Boa sorte, né, Fernandão? Que Boa sorte. Os índios guaranis nos protejam, todos os índios nos protejam hoje, né, Fernandão? Hoje a gente vai precisar, né, Ortiz? Tomara que a gente entre ligado e não perca a bola, Ih, não perdeu já agora. perdemos uma bola de graça lá pro time do Vasco, hein? Vem Vasco chegando pelo lado direito, troca de passes, aperta a marcação o time do Guarani, chega o Matheus Pereira, toca na bola, ela sai. É escanteio ou é lateral, Cleitão? Ô, Fernandão? Acho que foi lateral, Ortiz. O Ronaldo Alves chegou no Nazário ali e acho que foi lateral, mas acho que o jogador vai cobrar na área lá. E olha lá, vem arremesso manual pro Vasco, hein? Lado direito, posicionado ali o lateral direito do Vasco, que é o Gabriel Dias. Movimenta a bola, joga direto pra dentro da grande área. A zaga do Guarani chega cortando, se atrapalha um pouco, mas o juiz diz que tá valendo. Reboteada sobra pro Vasco, corta a zaga. Júlio César recebe na lateral, lado esquerdo de defesa do Guarani. Vai recuando, toca a bola mais atrás, sai no chutão. Bugre com Ronaldo Alves, deu certa jogada, sobrou pro Júlio César, passou bem pelos dois marcadores, achou bem ali o Giovanni Augusto no meio de campo, domina Giovanni Augusto, abre a bola na esquerda, o último toque foi do jogador do Vasco, era pro Lucão do break na esquerda, a bola saiu, é arremesso manual pro Guarani, intermediária, campo de ataque, lado esquerdo, Lucão do break mesmo posicionado, faz a cobrança e o árbitro manda voltar. Não quer velocidade o juizão, hein, Fernandão? Não quer velocidade, né, Ortiz? Ali o Guarani ficou meio acurralado ali na esquerda, conseguiu sair e agora é lateral. Olha, e mandou voltar de novo. Rapaz, que situação, hein? Que situação. Vai aparecer já, hein? Que situação. O Arley aqui participando com a gente no WhatsApp. Boa noite, pessoal. 1-0 pro Bugre. Lucão, Deus te ouça. Lucão do break ajeitou de coice uma bola ali pro Giovanni Augusto no lado esquerdo. Chega a defesa do Vasco, sai jogando, tentava sair jogando com o Figueiredo, ele foi pro solo. Juiz deu falta ou deu saída de bola, Cleiton Vendemiato? Juiz marcou a falta, deu uma carga ali do Giovanni Augusto, né? Atingiu por baixo o Figueiredo. No campo de defesa vai sair jogando o Vasco. É, falta pro time do Vasco. Lado direito, lá na intermediária defensiva, sai jogando, cobra curtinha, aperta a marcação o Guarani, apenas o Lucão do break ali fazendo a sombra, agora chega o camisa 31 Leandro Vilela, tenta fazer uma sombra de marcação, bola invertida, lá vem Vasco pelo lado esquerdo, domina a bola o camisa número meia dúzia, Edmar, ele cruza para a entrada da grande área, era pro Nazário, chega a zaga do Guarani, corta, Júlio César não consegue dominar a bola, dá de graça, vem cruzamento do Vasco da direita para a grande área, sobe a zaga do Guarani com Ronaldo Alves, afasta de vez o perigo, joga pra fora. É arremesso manual, Fernandão. É, o Vasco tenta chegar mais aqui pela direita. O Júlio César tá tendo trabalho, vai cobrar o Gabriel Dias ali. Muita atenção, Ortiz. Já cobrado, vai trocando passes ali o time do Vasco na intermediária ofensiva. Agora a bola na meia, aperta a marcação. Lucão deu certo, recuperou pro Guarani. Vem Guarani tentando arrancar pela primeira vez. Lucão do break arranca com a bola, já tá no campo de ataque. Vai se aproximando da meia da grande área, vai pro solo. Pede falta, o árbitro não dá e segue o jogo, afasta a defesa do Vasco, Fernandão. É um contra-ataque, um erro de passe ali do Vasco no meio campo. O Bruno José tocou pro Lucão, que o Lucão não soube o que fazer com a bola. Foi caminhando até perder. E a bola com o Vasco agora no meio de campo, Ortiz. Sai jogando o time do Vasco, ó. Já vem pro campo de ataque, lado esquerdo, domina a bola, o camisa número meia dúzia do Vasco agora, que é o Edmar, tenta fazer a troca de passes ali, bola enfiada pro campo de ataque, deu desvio, arremesso manual pro Vasco, lado esquerdo, perto da linha lateral da grande área, vai se posicionando ali, vem de novo o Edmar. Será que vai meter bola na grande área de novo, Fernandão? É, o que tá aparecendo, né? Os jogadores do Vasco estão indo pra área, o Guarani vai posicionado ali, e ele que vai bater, já vai bater o lateral. Ele que não é de terra, não é de ar, ele é Edmar, Ortiz. Ele é Edmar? Nossa, essa foi mal, hein? Recupera a bola o time do Guarani, arranca em velocidade, vai partindo o Bugre pro campo de ataque, lado direito. É Giovanni Augusto caminhando com a bola, vai pro solo no carrinho, pede falta, o árbitro diz que nada foi. E a bola nem saiu em arremesso manual pro Guarani, evitou a saída, fica caído o Giovanni Augusto. Pra mim, falta, Fernandão. Pra mim foi falta, por mais que ele tenha pego a bola, foi imprudente, né, Ortiz? Ele chegou uma carrinhada ali, ó, bem pesada, com o pé, o que pegou na bola foi o de baixo, mas a bola, o pé de cima foi ali, e o Giovanni Augusto ficou caído e vai ser atendido. Pra mim falta, eu não entendo, Cleitão, como é que o árbitro não dá falta e depois pede pra botar pra fora a bola pro jogador do Guarani ser atendido, né? Se não foi nada, né? Não faz nenhum sentido, e mais do que isso, né? Apesar do Giovanni Augusto ter imprimido a velocidade no lance, foi na frente do Bandeira, que também não deu nada, né, Ortiz? E o Guarani agora vai devolver a bola, né, gentilmente pro time do Vasco. Não, ele vai dar a bola ao chão.
Ele parou o jogo, o jogador do Vasco não tirou a bola, Ortiz, ele parou com a bola em andamento mesmo. Deu bola não, o jogador do Vasco botou a bola pra fora, Fernandão. É que ele já havia parado, mas que o jogador botou a bola pra fora, botou. Chutão do Vasco lá pro campo de ataque, vem Vasco chegando do lado esquerdo, tenta a tabela, sobra pro Guarani, recupera Diogo Matheus, sai jogando o Bugre no passinho curto, Leandro Vilela errou, deu a bola de presente pro Vasco na entrada da grande área, sobra pro Kozlinski no chutão. Não quis brincar o Kozlinski, não afastou o perigo de lá e a bola fica viva e o árbitro agora vai dando falta. É falta pro Vasco? Será que só tem falta pro Vasco, Fernando? Impressionante, né? O Vilela perdeu ali a bola, Ortiz. Depois ele recuperou Que falta foi essa aí? Falta do que, Fernando? Falta de altura do cara pra ganhar do Lucão lá em cima, não né? Saiu nem do chão, né, Ortiz? Impressionante como deu aquele, como chama? Aquele que... sei lá, Fernandão, vambora, vamos pro jogo. Vem chegando o Vasco lá do direito, a troca de passes é perigosa, tentou dar uma gaia ali na marcação do Matheus Pereira, recupera Matheus Pereira, recupera a bola o time do Vasco e agora o árbitro deu uma falta pro Guarani, falta lá no campo defensivo, é fácil dar, né, Coitão? Aí fica mais fácil, né? Aí a gente já vê a falta de critério, depende da localização do campo, né? Protegeu ali o Giovanni Augusto, sofreu a falta, campo de defesa, o Bugre vai sair jogando. Vai sair jogando o time do Guarani, 6 minutos e 20 de jogo. É primeiro tempo lá na Arena Amazonas, lá em Manaus. 0-0, Guarani, Vasco e Guarani, né? Sai jogando o time do Bugre, Júlio César, Giovanni Augusto, vem trazendo o Guarani, perde a bola, último toque do jogador do Vasco, Figueiredo tocou pra fora, a bola saiu, arremesso manual pro Guarani, lado esquerdo, campo de ataque, na intermediária, campo de ataque, posicionado ali o Matheus Pereira, vai fazer a movimentação, vai recolocar o Bugre no campo de jogo, Matheus Pereira, 7 minutos de jogo agora, Matheus Pereira movimenta, toca a bola pro Lucão do break, de cabeça ele tenta ajeitar, pega errado, dá de presente pro Vasco da Gama, recupera a bola o Guarani, volta de novo pro time do Vasco, vem Vasco na enfiada rápida pro campo de ataque, era ele. Bruno Nazário tentava partir contra o Guarani, mas não vai fazer nada contra nós hoje não, né, Fernando? Não vai fazer nada não, na recuperação ali o Hernando pegou, chutou pra lateral, o Vasco já cobrou, o Vasco tenta fazer alguma pressão, Ortiz, mas muito desorganizado ainda, o Guarani já teve alguns contra-ataques bons pra se aproveitar melhor, Ortiz. É isso, vamos torcer, né? Tô achando assim, o Lucão do break muita disposição, mas tecnicamente não tá bem não, viu, Fernandão? Tá correndo, mas até agora tomou todas as decisões erradas, né? Exatamente, ele fez as jogadas erradas ali e teve uma ali que parecia até o Anderson Cavalo, né? Você falou que deu um coice, parecia até o Anderson Cavalo do que o Lucão mesmo. Pois é, ó o Benhur lá, apanhou da bola o Benhur, Fernandão, nem pra isso ele presta. Canelada, né? Deu uma canelada ali, Ortiz, que horror, como bom zagueiro, né, Cleiton Vendemiato? Que vergonha, hein? Ah, zagueiro, faltou a intimidade, né, Ortiz? E o Ricardo Marques responde o Fernandão, ó, diz que ela tá zoando nós tudo lá porque a perua tá de TPM. Eita. Na verdade ela mandou nós tudo pra aquele lugar que ele escreveu, né, Coitão? Falou, é direito, né? Arremesso manual cobrado, bola pra dentro da grande área do Guarani, afasta no chutão, o Bugre, era o Bruno José ali, reboteada, sobra de cabeça ainda pro time do Vasco, afasta a zaga do Guarani, sobra pro Vasco de novo, rente à linha demarcatória, recupera a bola do Júlio César, olha o gol do Guarani pintando, olha o contra-ataque, é rápido, Leandro Vilela fez merda com a bola, né, Fernandão? Puta vida, hein? Não sabia o que fazer ali, né? Foi tentar dar de esquerda. A visão foi até boa, mas acho a execução que a perna esquerda atrapalhou a direita agora, viu? O lado esquerdo do cérebro entrou em curto-circuito com o lado direito, Coitão. Ah, o Tico e o Teco não conversou, né? Tinha várias opções, preferiu fazer o levantamento para a área precipitada e aí jogou nas mãos do goleiro, fácil pro arqueiro do Vasco. Sai jogando o time do Guarani lá no campo de defesa, passe errado, bola de cabeça, afasta Hernando o perigo, sobra para Bruno José brigar na intermediária, campo de defesa do Guarani, o juiz marca toque de mão, é falta para o Guarani cobrar, lá no lado direito, campo de defesa perto da linha demarcatória do meio de campo, vamos chegando perto dos 10 minutos já, Fernandão, esses primeiros 10 minutos aí. Como a gente esperava, né? O Vasco tentando pressionar o Guarani e o Guarani, por sua vez, tentando partir nos contra-ataques. É um time reativo. Teve 3 possibilidades de organizar o contra-ataque que não conseguiu. E o Vasco até agora também chegou pelas laterais. Mas precisa ter mais atenção e tocar mais a bola e com mais
assertivo, né, Ortiz? Mas precisa acertar melhor esse passe. Olha o Bruno José se complicando, agora faz o recuo pro Maurício Kozlinski, graças a Deus, Kozlinski domina na pequena área, sai jogando na direita com o Diogo Matheus, domina Diogo Matheus, faz o giro de corpo, recua, a bola toca mais atrás, é pro Hernando, camisa 14 do Guarani, tem Ronaldo Alves aberto na esquerda, tocou espetada, a bola pro Ronaldo Alves, saiu jogando errado o Ronaldo Alves, mas o árbitro marcou falta, o Ronaldo já ia se complicando, Fernandão, você tá que tá hoje, hein? Ortiz, dá desespero, né? Eles estão tocando aí na frente da área, que se perder a bola é fatal, né? Então a Guarani, o juiz deu a falta, mas o Ronaldo Alves já vinha perdendo a bola. Não pode brincar ali na frente, Ortiz. Não pode. Tem que avisar o Ronaldo Alves que não pode, né? Será que se na gritada aqui ele escuta de lá, ô Fernandão? Podia, né, Ortiz? Podia ter um megafone ali pra escutar a gente. Hein, Coitão? Será que se na gritada aqui o povo escuta de lá, Coitão? Eu não, porque tô longe, mas vocês do Jardim Amazonas, Ortiz? Mas você tá tão longe quanto nós. Hoje a distância é o de menos, viu? É o de menos. Coitão, você tá com delay hoje? Não, pra mim tá tranquilo. É porque você tá respondendo com 3 segundos de atraso sempre, velho. Então eu tô achando que você tá recebendo o meu áudio com delay. Vem chegando o Vasco pelo lado esquerdo, aperta a marcação do Guarani. Chegou ali fazendo a sombra. Quem que era, Fernandão? Bruno José? Era o Diogo Matheus. Diogo Matheus, né? Diogo Matheus chegou fazendo a cobertura, a bola saiu. É escanteio pro Vasco? Tiro de meta. Tiro de meta pro Guarani? Graças a Deus. O Ortiz tá perdidinho hoje, hein, Coitão? Tá feio o negócio, hein? Faz parte, Ortiz, até porque, vamos falar a verdade, pra você hoje também não favorece. A câmera fica bem longe dos jogadores alta na Arena da Amazônia, né? Muito alta, pra pegar a numeração aqui é quase que impossível, né? O jogador do Guarani a gente sabe, o do Vasco que a gente conhece vai. O que não conhece é jogador do Vasco, né, Fernandão? Exatamente, Ortiz. O Guarani roubou a bola, Ortiz. Júlio César sai jogando pro Bugre, lado esquerdo, campo de ataque, tenta da velocidade, 2 na marcação, 3 agora na marcação. Ele recua a bola, toca pra Matheus Pereira, devolveu a bola pro Leandro Vilela no meio de campo, toca mais atrás pra Giovanni Augusto, vem como meia mesmo, Giovanni faz o passe, gira o corpo, Matheus Pereira na meia, abre bola na esquerda pro Júlio César, perto da lateral do campo, ele traz a bola pra dentro, enfia a bola agora na virada, deu certo a jogada, olha só. Tá difícil, hein, Fernandão? A jogada sai, mas o complemento e a finalização dela de forma alguma, hein? Impressionante, vem os Vasco. Contra-ataque do Vasco, Figueiredo avança pelo lado direito, sai do gol Kozlinski na enfiada pra dentro da grande área, fica com ela dominada. Ufa, graças a Deus, mas o Guarani hoje não consegue concretizar uma jogada, Fernandão. Ortiz, esse que era o meu medo quando colocar o Leandro Vilela para jogar de segundo volante, né? Ele não tem um passe bom, ele demora muito para ter o raciocínio. Ele errou 3 decisões já. Então, né? ele não tem um raciocínio para mim de segundo volante, né? Que é o raciocínio rápido ou carregar essa bola. Ele tá fazendo o papel de segundo volante, mas com uma execução com relação à ofensividade do Guarani muito ruim. Absolutamente fora do jogo o Leandro Vilela até agora, né, Coitão? Disperso, né, Ortiz? Ele não tá conseguindo nem fazer a marcação naquela posição que é a original dele e nem sair pro jogo, né? Você pode ver que geralmente os lançamentos são pro Bruno Nazário nas costas ali do Leandro Vilela, que não tá conseguindo acompanhar o meio armador do Vasco, né? Olha o Lucão dominando pro Guarani, o juiz deu agora... Nem posso nem falar que é perigo de gol, porque tava longe do gol, né, Fernandão? Mas ele viu que era o Guarani tentando atacar e deu falta pro Vasco, né? Dando muita falta, né, Ortiz? Impressionante como pro esse juiz Vasco, para né? o jogo. Então, muita falta para o jogo e vai irritando os jogadores. Sai jogando o Vasco lá no lado esquerdo, lançamento pro campo de ataque, domina Bruno Nazário de costas, vai pro solo, ele marca outra falta para o Vasco no mesmo lugar. O Coitão, tá complicado, hein? Tá complicado, né, Ortiz? O árbitro tá picotando demais o jogo e pior, tá picotando sempre pro Vasco. Olha, né? O Guarani, Coitão. O Guarani, ele geralmente deixa rodar. Olha o Guarani, Júlio César, podia dar velocidade, matou a velocidade do Guarani no contra-ataque, né? Mas ainda tem bugre, lado esquerdo, Matheus Pereira domina agora, vai trazendo a bola como se fosse um meia, vai cortando a defesa do Vasco e recua. Recomeça tudo o time do Guarani com Ronaldo Alves, rapaz. O Guarani tinha a bola quase na entrada da grande área, Fernando Lovato, e foi recuando até ela chegar pro Kozlinski agora, hein? Se a gente joga de uma forma procurando esse contra-ataque, Ortiz, tem que dar velocidade. Olha lá, Ortiz. Ih, erra a saída de bola. O Guarani Nazário chega apertando, vai pro solo. Pede falta, o árbitro não deu, graças a Deus, mandou seguir o jogo.
A bola ficou pro Kozlinski, que fica com a bola nos braços ali, vai repor o Guarani no campo de jogo. Pelo amor de Deus, Fernandão, tá difícil o negócio hoje, viu? Então não consegue sair com a bola, né, Ortiz? O Vasco dá um apertozinho ali, a zaga já entrega a bola, o meio campo não consegue, e o Nazário continua o mesmo, né, Ortiz? A bola dividida ali, ele se joga como se tivesse levado um tiro nas costas, viu, Ortiz? Continua mesmo, né? Mas eu tenho que lembrar do dia em que ele deu sangue pelo Guarani, né, Fernando? Sim, ele representou bem o Guarani, mas não é só dele também, né, Ortiz? O jogador brasileiro tem essa mania de bola dividida ali, cair, se jogar, fazer aquela cena toda ali, cavando um lugar em alguma novela, viu, Ortiz? Pois é, Cleitão. Nazário continua o mesmo Nazário, né? Continua mesmo. Agora, essa questão de se jogar, Ortiz, era fácil, era só dar um cartão amarelo nele por simulação, né? Mas o juiz vai dar cartão amarelo pro Vasco só se quebrar a perna de um jogador do Guarani. Sai jogando o Guarani lá no campo de defesa, lado direito. O Diogo Matheus faz bom passe pro Giovanni Augusto, a enfiada é boa. É pro Bruno José na lateral da grande área, vem cruzamento pro Lucão do break. A zaga do Vasco chega, se antecipa, corta a bola, fica chegando, sobrando ainda pro time do Guarani. Matheus Pereira domina, rente a lateral, toca mais atrás pra Leandro Vilela. Capricha, Vilela, acerta uma, pelo amor de Deus, acerta uma decisão. O passe dele agora em profundidade deu certo pro Júlio César, bateu pro gol, espalma Thiago Rodrigues no rebote, a bola sobra pro Guarani ainda. Vai trabalhando a bola no meio de campo o time do Bugre. Madison, 98, domina na meia, toca um pouco mais atrás, vem Guarani, Matheus Pereira, tira a mão da cabeça, Fernandão, pelo amor de Deus. Matheus Pereira domina pro Bugre, toca mais atrás pro Madison. Madison inverte a jogada, vai recuando a bola, toca a bola pro Hernando lá no campo de defesa. Que chutaço, Fernandão, quase o primeiro do Bugre. Ortiz, a primeira bola que o Vilela acertou, né? Deu uma cavadinha ali, o Júlio César já matou e chutou com a bola no ar, e o goleiro bem posicionado fez uma boa defesa, mas o primeiro grande lance é do Guarani, Ortiz. Porra, Cleitão, o cara tá vendo o jogo com a mão na cabeça, Cleitão. Eu me acabo de rir aí, quando perde o gol ele esfrega a cabeça, a sorte é que ele não tem caspa, Ortiz. Meu Deus do céu, rapaz, já descobri por que ele tá sem cabelo quase, viu? É de tanto esfregar essa cabeça aí. Sai jogando o Bugre, intermediária, Giovanni Augusto domina, inverte a jogada no lado esquerdo pra Matheus Pereira, dominou bonito, encarou a marcação, Matheus Pereira, parte pra cima dele, Matheus, parte pra cima, vai recuar a bola. Adianta alguma coisa dominar, fazer graça e depois recuar pro Ronaldo Alves? Se é perto do círculo central, Ronaldo toca a bola para Giovanni Augusto, recebe de volta Giovanni Augusto na troca de passes, a enfiada de bola pro Lucão do break, pifou errado, a zaga afasta, Giovanni Augusto ainda briga pela bola, recupera a bola o Giovanni. O árbitro deixou a jogada a seguir. Diogo Matheus domina pro Guarani na entrada da grande área, vai bater pro gol, queimou a mão. Espalma o goleiro, meio esquisito. Thiago Rodrigues meteu pra fora. É escanteio pro Guarani, quase que ele toma um glu, Fernandão. O Diogo Matheus chegou ali pela meia direita, na entrada da área, bateu cruzado, Ortiz. E o goleiro caiu meio atrasado, eu achei que tinha sobrado pro Lucão. E o Lucão foi na bola, a bola foi pra escanteio. Então eu gritei Lucão, eu achei que tinha sobrado no pé dele, Ortiz. Deu pra ouvir, né, Cleitangue, gritando Lucão, não deu? Deu pra ouvir sim. O escanteio é lá pelo lado direito, quem sabe na bola parada, Ortiz. Giovanni Augusto posicionado, 18 minutos, espera a autorização do árbitro. 1, 2, 3, 4. 4 do Guarani, 5 do Guarani dentro da grande área, 6 agora. Partiu a cobrança do Giovanni na cabeça do Ronaldo Alves. Ele subiu com liberdade, cabeceou. Torta pra fora, à direita do goleiro. Sem nenhum perigo, Fernandão. Sem nenhum perigo, ele desviou, hein, Ortiz? Desviou no escanteio, né? Os jogadores do Guarani até pediu ali, mas o juiz não viu. Tiro de meta, mas foi escanteio, viu, Ortiz? Ô Fernandão, o mando é nosso, mas parece jogo de Copa do Mundo, né? A gente pode falar assim, olha a bandeira do Guarani ali. É verdade, né, Ortiz? É verdade. E esse mascarado, esse goleiro aí, Ortiz, pegou duas. Que vergonha, hein, Cleitão? Olha a bandeira do Guarani. Mas o mando de jogo é do Guarani? Mas só tem torcida do Vasco, Cleitão. Pois é, né, Ortiz? Impressionante, né? Mas pelo menos ainda tem as bandeiras do Guarani. Agora, Ortiz, nesse começo, o Guarani suportou aqueles 15 minutos e, curiosamente, aos 17, aos 18, o time do Guarani já começa a se soltar, já começa a tentar agredir. É aquilo que a gente falou. Agora é a hora de aproveitar as oportunidades que se cria, né? É isso. Ô, Fernandão, o André do Centro tá pedindo pra eu entregar a camisa dele pra você.
Ele ganhou a camisa em algum sorteio, Ortiz? Ganhou. Então, depois você me dá aí que eu levo, ele vai buscar lá, Ortiz. Isso, sai jogando o Vasco lá na intermediária, bola tocada pro campo de defesa, agora Vascaíno vai trocando passes ali com a dupla de zagueiros, recebe a bola o Quintino, na verdade era o Conceição, tentava o passe, afasta a zaga do Guarani, reboteada, sobra pro Vasco. Figueiredo domina rente, a linha lateral, lado direito, campo de ataque, toca a bola mais atrás, recomeça o time do Vasco. Eu não consigo ver esse número aí, Fernandão. Não dá. Não dá, nem de longe. Não dá. Nem de longe. Vai trocando passes. Bruno Nazário recebe. Perto do bico da grande área, lado esquerdo, tabelou, recebeu de volta. O Nazário tá de frente. Fez o passe em elevação. Já invadiu a grande área pelo lado esquerdo. Cruzamento para trás. Ufa! Meu Deus do céu, Fernandão, que facilidade, agora afasta a zaga do Guarani. Júlio César perdeu a bola na entrada da grande área, passe de graça para o time do Vasco, afasta a zaga do Guarani, Figueiredo recebeu, bateu pro gol, ela bate na zaga, sobra pro Giovanni Augusto, ele tira o perigo de lá, reboteada, sobra de novo pro time do Vasco. Vem mais Vasco no campo de ataque, bola aqui no lado direito, domina a bola o time do Vasco, vai trocando passe, é o Gabriel Dias, ele toca a bola lá no lado esquerdo agora pro zagueiro vascaíno, que é o Conceição, devolve a bola, é a zaga do Vasco vindo pro campo de ataque, a troca de passes na entrada da grande área, chega a marcação do Guarani, dá um totozinho na bola, ainda o Vasco com ela, bola aberta agora pro Figueiredo, ele vai tabelando, vai trocando passes, o time do Vasco no campo de ataque, chega pro camisa número 13, que é o Gabriel Dias, vai cortando a defesa como se fosse meia, chega a zaga do Bugre, recupera a bola pro Bruno José na intermediária defensiva do Guarani, ele vai pro solo. Na segunda o árbitro marcou falta, Fernandão. Na segunda, né, Ortiz? O Bruno Nazário fez a falta ali no Bruno José, a briga de Brunos ali, falta pro Guarani, mas que bobeira, né, Ortiz? Toda vez que o Vasco chegou, foi em erros individuais do Guarani, agora foi do Júlio César, né? Então tem que tomar cuidado, não dá pra bobear, viu, Ortiz? Eu diria, Cleitão, que o Guarani precisa de um erro pra chamar de seu, né? É isso, né? Impressionante como o Guarani dá uma bobeada na parte defensiva, né? E aí isso às vezes acaba complicando, né? Chama atenção o Guarani tentar sair jogando lá de trás e não querer dar o chutão e muitas vezes complicar, né, Ortiz? O Antônio Ortiz, lá de Belém, ele diz que é papão, mas manda um abraço para todos os bugrinos e diz que hoje é bugrino desde criancinha, Ortiz. Ele é papão, mas ele deve ser anti-Vasco, né? Agradecemos pela torcida, um abraço, Antônio, tamo junto, viu? Um abraço e tamo junto, né, Cleitão? Tá valendo tudo hoje, né? Bom, acho que o Cleitão... tá valendo tudo, Ortiz. Tudo hoje. Toda a torcida e toda ajuda é muito bem-vinda pra gente hoje. Vem chegando o Guarani, campo de ataque, lado direito, tenta o cruzamento pra grande área, deu certo pro Lucão brigar e não alcança, afasta a zaga do Vasco. Sai jogando o Vasco no campo de defesa, tentou dar um chapéuzinho ali pra cima do Diogo Matheus, foi pro solo. E o árbitro parou o jogo e deu falta do Diogo Matheus, que não quis levar o chapéu, né, Fernando? Ele foi no corpo ali do jogador do Vasco, até de uma forma bizonha, né, Ortiz? Ele não quis levar o chapéu, foi no corpo do jogador do Vasco, deu falta, mas não tá amarelado, ele que vem de suspensão. Ortiz, sai a bola lá de trás o Vasco. Sai jogando o time do Vasco lá no seu campo de defesa. Olha lá, finalizações, 3 do Guarani e 1 do Vasco. O problema é que todas as vezes que o Vasco chega no campo de ataque é em erro de saída de bola do Guarani, né, Fernando? Impressionante, né, Ortiz? Impressionante. E o goleiro do Vasco já fez 2 boas defesas, né, Ortiz? Vinha chegando o Vasco de novo lá pelo lado direito, a bola sai, tiro de meta pro Guarani. Ficou pedindo, ficou pedindo pênalti, Fernando. Nossa. Que coisa ridícula. Que absurdo. Cadê o juiz pra dar um cartão amarelo, né, pra esse cara? Pelo amor de Deus, rapaz. Força não força não precisa, né? Que isso agora? Manda voltar a cobrança do tiro de... Arbitragem confusa, meu Deus do céu, viu? Juiz quer aparecer mais que o jogo, Cleitão. Tá vendo o VAR. Já começa, Ortiz, que ele saiu correndo lá do meio campo pra vir aqui conversar com o jogador de Vasco. Teve que dar o cartão amarelo pra ele. Aí vai lá conversar com o Kozlinski, manda voltar, atrasa o jogo. Bem ruim a arbitragem hoje, viu? Olha o lançamento do Guarani pro campo de ataque, Júlio César. Júlio César. Mas o que é isso, Fernandão? Que chute foi esse do Júlio César, Fernandão? Que é isso, Ortiz? Ele se livrou da bola, meu. Mata a bola, faz qualquer coisa, dribla, passa pro Bruno José. Menos o que ele fez. É coisa de nem fraldinha faz isso, Ortiz. Que horror, sai jogando o Vasco lá no seu campo de defesa. Olha lá, o Vasco vai carpinando também.
Lançamento longo agora do time do Vasco para intermediária, campo de defesa, recupera a bola o time do Guarani, ela fica viva na intermediária, aperta a marcação, o Lucão do break vai tentando recuperar a bola, deu certo o passe do Vasco pro Bruno Nazário, ele já rompe a linha demarcatória, já vai ganhando o campo de ataque pela meia, chega na marcação bem, o Bugre recupera a bola, Matheus Pereira faz a enfiada de bola na esquerda pro Júlio César, ele toca a bola no meio campo pro Giovanni Augusto, domina a bola, Giovanni Augusto, na verdade é o Madison, enfiada de bola do Madison, mano. Se o Madison acertar uma virada dessa, Fernandão, eu tiro toda a roupa aqui e faço o resto do jogo sem camisa. O Giovanni Augusto ficou louquinho, Ortiz. Ele pediu a bola, aí o Madison viu e mandou errado. Nossa senhora. Ele que roubou a bola muito bem, mas não dá pra alguém passar. Ele não pode, né, Ortiz? O dia que o Madison acertar um passe desse, pelo amor de Deus. Foi pro solo Figueiredo agora e ele marcou falta, hein? Aquela em cima do Giovanni não foi falta, né, Fernandão? Mas essa foi, né? É uma falta de critério impressionante ali. Olha lá, não foi nada. Então, e o Vilela também vai displicente, né? Ele vai... Mas não foi falta, Foi sim. Não achei, não. Eu achei. Achei, não. Achei um contato normal de jogo, viu? Ô, louco. Mas aí não foi falta, não, né, Ortiz? Não ergueu pouco. Não ergueu demais o pé, né? E olha que o Bruno José ainda saltou, hein? Então... Que coisa, né? Falta pro Vasco, é perigosa, hein? É perigosa, Bruno Nazário posicionado ali para cobrança, vem bola na grande área. Vamos torcer para a zaga cortar, tirar essa bola de lá, né, Fernandão? Vamos torcer, Ortiz, vamos torcer que a zaga esteja inspirada na bola aérea. Bruno Nazário parece, é ele que tá na cobrança ali na meia direita, Ortiz. E o Júlio César é o único na barreira que nem Papai Noel ali, com a mão no saco. Se protegendo, 26 minutos de jogo, hein? É primeiro tempo, 0 pro Vasco, 0 pro Guarani. Nazário autorizado, meteu bola na marca do pênalti. Sobe a zaga do Guarani, afasta o perigo. Ronaldo Alves subiu, afastou bem. A bola fica viva ainda. O Guarani tenta dar o chutão. Recupera a bola o time do Vasco, a batida, o lançamento. Nossa, nem ele sabe o que ele fez. Bateu bem pra cacete, Fernandão. Meteu pra fora pra nós, tá ótimo. Se livrou da bola ali, pensando em não perder ela. Tiro de meta pro Guarani, mas o time do Vasco também é bem fraco, hein, Ortiz? O time do Vasco é ruim, né? O problema é que a nossa qualidade também até agora não apareceu em campo, né? Agora o Hernando tenta sair jogando ali, tenta recuperar a bola pro Guarani, sobrou de graça pro Vasco, Nazário meteu a bola pra grande área, afasta a zaga do Guarani, Nazário pega de novo, vai protegendo ali perto da bandeirinha de escanteio, tentou um lance de efeito ali pra cima do Diogo Matheus, sai jogando o Bugre, Hernando mete um chutão direto pra intermediária, domina a bola, todas as bolas são do Vasco na intermediária do campo, né? E agora acho que o Bandeira tá marcando a falta do Bruno José. Foi falta, né, Fernando? Lucão veio ali na corrida, né, Ortiz? Deu uma trombada no jogador do Vasco. E trombar com o Lucão não é fácil não, viu, Ortiz? Ainda bem que ele não tá em Campinas, né, Cleitão? Porque aqui com esse frio a trombada ia doer mais, né? Tá louco, talvez não no momento exato ali, porque o corpo ainda tá quente, mas depois que você vai pro vestiário, hein, Ortiz? É complicado, hein? Complicado. O juiz conversa demais, Fernando. O juiz conversa demais com os jogadores do Vasco ali, ficam pedindo cartão amarelo. É falta pro Vasco, pô. Tá marcada a falta, tá posicionado ali, acho que é o Edmar, camisa meia dúzia pra cobrança. Gabriel Peck já fez a movimentação, toca a bola atrás, recomeça com Conceição, inverte a jogada, toca aqui na direita. Recuada a bola pro goleiro do Vasco, Thiago Rodrigues sai jogando com os pés fora da grande área, abre bola no lado esquerdo, domina a bola. O Conceição, camisa 4 do Vasco, troca passes do time do Vasco. Vai carpinando o Vasco e tem gol, Cleitão, na rodada. Passa pra gente. Tem gol lá em Recife, o Náutico toma o gol do CSA. O time alagoano sai na frente, 1-0. 1-0 então pro CSA pra cima do Náutico, Fernando Lovato. Tá ruim pra nós, hein? Tá ruim pra nós, né, Ortiz? Um empatezinho seria melhor, né? Lançamento longo do Vasco lá pro campo de ataque. Diogo Matheus cortou errado, sobra a bola ainda pro time do Vasco. Vem trabalhando na entrada da grande área, vai pro solo, pede falta. O árbitro não deu, mandou seguir. Ronaldo Alves recua perigosamente a bola. O Ronaldo tá fazendo toda hora isso, Fernando Lovato. Sai jogando agora. Na verdade não foi o Ronaldo, né? Se foi o Leandro Vilela, né? O Leandro Vilela que recuou pro Ronaldo Alves. Tá difícil o negócio, viu? Tá difícil a coisa hoje, viu? Jogando difícil. Perigosamente, né, Ortiz? Guarani hoje tá. Não pode ver um perigo que já quer passar, Cleitão. Tá difícil o negócio hoje, viu? Olha, vou falar pra você, Ortiz, a gente tá com 28 minutos. Pra mim, o Leandro Vilela já fica no intervalo, viu? A gente precisa dar uma consistência nesse meio campo, porque o Leandro Vilela voltou muito mal. Tá mal. Na verdade, ele já tinha saído mal, né? Mais uma bola recuperada pelo time do Vasco, vem descendo o Vasco aqui pela direita, trabalha a bola, recebe de volta o Figueiredo ali em profundidade, encara a marcação, chega bem no carrinho, no rapa por baixo, o Ronaldo Alves mete a bola pra fora.
Arremesso manual pro Vasco e vem mais arremesso manual metido lá pra dentro da grande área, Fernandão. E o Ronaldo Alves saiu ali falando, Ortiz, não sei o que aconteceu, mas a bola colocou pro lateral e o lateral vai jogar dentro da área, Ortiz. Porra, tem até bandeira da mancha verde Tem. do Palmeiras lá, rapaz. Impressionante. Que vergonha, que vergonha. Arremesso manual pro Vasco, hein? É perto da lateral da grande área já, perto da linha de fundo. Vem bola pra grande área lá, movimentou, jogou a bola na entrada da pequena área, desvia de cabeça o Guarani, Giovanni Augusto briga por ela, sobra ainda pro Vasco, Conceição de cabeça, mete a bola aqui no lado direito na entrada da grande área, o passe sobrou pro Bruno Nazário, tentou o domínio, chega bem o Bugre com Giovanni Augusto, afasta o perigo, chega Júlio César e erra o passe, o Júlio César erra o chutão, deu de presente pro Vasco novamente, sai jogando o Vasco, tabelando lá na intermediária, campo ofensivo, bola na direita, Figueiredo domina, mete a bola pro Nazário, vai se movimentando o Nazário, chega na marcação, Ronaldo Alves mete o pé na bola, joga pra fora, arremesso manual pro Vasco, já cobrado, o jogo é rápido, o Vasco tem pressa, vem chegando o Vasco de novo, lado direito, cruzamento pra dentro da grande área, Ronaldo Alves cortou mal, Kozlinski... Ô Kozlinski, não me assusta não, hein, Fernandão? Saiu em câmera lenta o Kozlinski agora, mas ficou com a bola dominada e jogador do Guarani caído, Ronaldo Alves, Fernandão. O Kozlinski deixou a bola quicar no chão, né, Ortiz? E o atacante ali ficou e quase que pegou, mas o Ronaldo Alves caiu, parece uma dor no quadril, tá na estranho, costela, né? Na costela, parece. Acho que era o Raniel do Vasco ali quem tentava se antecipar o Kozlinski, né? Mas não conseguiu não, pra sorte nossa. Tempo do giro de tempo e placar aqui na Rádio Planeta Guarani. Tempo e placar. Jogados 31 minutos, é primeiro tempo na Arena Amazônia em Manaus. Vasco 0. Guarani também tem 0. Clínica Sou, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasou.com.br. Temos resultados da rodada já, Cleitão, dessa 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? Antes do jogo do Bugrão, debaixo de vaias, o Grêmio ficou no empate com o Criciúma pelo placar de 0-0. Grêmio jogando em casa, né, contra o Criciúma, 0-0 no placar. Aliás, assisti uma parte do jogo, um jogo horroroso, viu, Fernandão? Tecnicamente horroroso, né, Ortiz? E o Guarani, Ortiz, ele vem cometendo os mesmos erros, né? Não conseguindo sair com a bola e perdendo gols, né? Tivemos 3 boas pelo chances ali. Pelo menos 2, né? Pelo menos 2, 3 chances e não conseguimos fazer em gol. Então, vamos ver se o Guarani volta na mesma pegada aí, apesar de estar 32 ainda, viu, Ortiz? Mas time que não faz gol não ganha jogo, né? Afasta a defesa do Vasco no chutão, vai ficando viva, a bola na lateral, o Ronaldo Alves chega, desvia de cabeça, mas ela já tinha saído, graças a Deus. O irmão do Benhur aí. Arremesso manual pro Guarani, parece, né? O Benhur tá de amarelo ali na beira do campo, Fernandão. Parece parente, pô. Será que esse é o bem bom, já que o nosso é o bem ruim, ô Fernandão? Pode ser. Tomara que ajude a gente aí, né, Ortiz? Vamos fazer uma gambiarra lá, nós deixa no vestiário o Bandeira e põe o Benhur bandeirando o jogo no segundo tempo, Cleitão. Quem sabe ele ajuda nós? Pô, deixa ele ali embaixo no vestiário da arbitragem ali e põe o Benhur pra bandeirar, pô. Quem sabe ele ajuda nós, né, Fernandão? Será que vai ajudar nós, pelo menos nesse aspecto? Eu espero que sim, pelo menos nisso, né, Ortiz? Mas esse menino aí, esse tal de Peck, ele... Olha, a bola bateu... O Matheus Pereira bateu... Cartão amarelo. É o terceiro. Terceiro. É a segunda suspensão do Matheus Pereira, Fernandão, no 8º jogo. Ortiz, desculpa, mas esse... Tá bom, até entendo, mas é a segunda, é o 6º cartão amarelo dele na Série B, cara. 8 jogos. Meu Deus do céu, é o famoso 3-por-1, Cleitão. Impressionante, né, Ortiz? Não consegue mesmo, é 3-por-1 e não tem jeito. Precisa alguém chegar ali no Matheus e falar pra ele ter um pouquinho mais de calma, né? Não necessariamente nessa, né? Ó o Guarani. O Guarani tentava sair jogando ali, o Cleitão tá bem atrasado hoje, hein, Fernando? O Cleitão tá todo ferrado hoje na transmissão, viu? Todo ferrado. Falta pro time do Vasco, marca a arbitragem, falta pro Vasco cobrar lá na intermediária. O problema é que hoje ele vai ouvir o gol do Guarani com um baita de um delay, né, Fernando? Hoje ele vai, né, Ortiz? Quem sabe 2 ou 3 gols, né? Pois é, quer ver, Cleitão? Mas qual pra o tempo? mim não tá, Ortiz, por incrível que pareça, viu? Qual que é o tempo de jogo aí, Cleitão? 34-1.
três. Tá no mesmo tempo nosso aqui. Então eu sei que tá com delay mesmo, viu, Coitão? Tá louco, viu? Sai jogando o Vasco lá no campo de defesa, arranca o Vasco, bola no círculo central, lançamento longo, é pro Bruno Nazário dominar. Chega bem a zaga do Guarani, corta o rebote, sobra pro Vasco. Ronaldo Alves mete o pezão na bola, tira a bola de lá. Perdeu a bola Giovanni Augusto no círculo central. Vem Vasco de novo, lado direito. Bruno Nazário domina, corta a bola pra dentro, trouxe pro pé esquerdo, meteu o cruzamento pra grande área pro Diogo Matheus de cabeça, perdeu. Bola enfiada do outro lado da grande área, cabeçada, ela atravessa toda a grande área do Guarani, sai. Ele deu escanteio, mas é tiro de meta, Fernandão. Pelo amor de Deus, não desviou em ninguém do Guarani essa bola. E tava na frente dele, né, Ortiz? Mais aquela jogada ali nas costas do Diogo Matheus. Não tocou na bola o Hernando, Fernando Lovato. E depois nas costas do Matheus Pereira, e o Hernando tentou tirar, errou, mas ele deu escanteio. E ele deu escanteio, rapaz, que coisa. Um escanteio dado pelo árbitro para o Vasco. Vem mais bola e o Diogo Matheus já mostrou que não dá pra subir de cabeça de novo, né? Escanteio cobrado curtinho, Nazário devolve a bola, vem cruzamento, domina, traz a bola pra meia agora, lado esquerdo, campo de ataque, tentou bater pro gol, bateu em cima da marcação da zaga do Guarani, sai Lucão do break, deu velocidade, o passe é longo, domina bem ali o Júlio César, bota a bola já em profundidade, vai ganhando a lateral da grande área, tocou pra entrada, pra dentro da grande área pro Bruno José, chega a zaga do Vasco, afasta o perigo com os gritinhos desesperados do Fernando Lovato, Coitão. Sensacional, tentativa de jogada em velocidade pelo lado direito, veio o corte da zaga, Guarani tá no campo de ataque, arremesso lateral. Ele tem uns siricuticos, cara, ele vai ui, eu levo cada susto aqui na narração que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. Ortiz, nesse layout aqui eu gostei, porque aqui eu posso mexer minhas pernas que eu não derrubo nada. Porque antes eu derrubava... Por que você acha que eu mudei? Eu sei, que antes eu ficava com medo de derrubar o computador, de cair a transmissão, mas agora eu tô à vontade aqui, Ortiz, tô à vontade. Por que você acha que eu mudei? Bom, essa foi bom, Ortiz. Foi boa, só o último passe que foi errado, né? Arremesso manual cobrado pelo Diogo Matheus, a bola vem ali pro Giovanni, recebe de volta, Giovanni na lateral da grande área, disputou a bola no pé de ferro, afasta a defesa do Vasco no chutão, vai sobrar pro Guarani, Matheus Pereira saiu 4 metros na frente e chegou dividindo, hein, Fernandão? Que coisa, hein? Ronaldo Alves toca, errou o passe, Giovanni Augusto perde a bola, recupera a bola o time do Vasco, na verdade foi o Madison que perdeu a bola, recupera o Vasco, vem saindo o Vasco lá pelo lado esquerdo, bola tocada agora no meio de campo, domina a bola na meia, lado ofensivo, invertida de bola agora para a direita, chega a cobertura do Júlio César, deu de graça de volta a posse de bola para o time do Vasco, ele vai pro solo, 1, 2, 3, ele deu falta, Fernando. É assim, né, Ortiz? O Guarani ia roubar a bola e partir num outro contra-ataque, ele deu a falta já cobrada, Ortiz. Pois é, já cobrada a falta, movimenta a bola o time do Vasco, enfiada a bola lá no lado esquerdo, vem Vasco, cruzamento pra grande área, afasta bem de cabeça o Hernando, reboteada, tem ninguém do Guarani, né? Todos os rebotes são do Vasco, todas as segundas bolas são do time do Vasco, ninguém do Guarani sequer faz a sombra de tentar pegar o rebote, Fernandão. Cruzamento do Vasco pra grande área, sai Kozlinski, ufa, fez a defesa, mas ninguém do Guarani sequer esboça pegar o rebote, Fernandão. As poucas bolas que a gente pegou, as segundas bolas que a gente pegou, Ortiz, a gente armou o contra-ataque. Eu acho que tá faltando isso, o posicionamento ali na segunda bola pra gente sair no contra-ataque, como foi esse último aí, né? Tem algum destaque no YouTube aí, Coitão? Algum comentário pra você destacar pra gente? Opa, tem sim. O Moacir Paranhos diz aqui que pro segundo tempo ele voltaria com o Marcinho no lugar do Júlio César e deixaria o Giovanni Augusto livre. Opa, tá aí, eu já voltaria com ele no lugar do Vilela. Cruzamento pra grande área pra brigar. Afasta a zaga do Vasco, era pro Lucão. Se ele ganha, era gol do Guarani, rapaz. Olha o contra-ataque, passe errado do Vasco, graças a Deus. Sobra limpinha ali pro Ronaldo Alves. Na intermediária defensiva do Guarani, lado esquerdo, sai trocando passe, toca a bola pra Matheus Pereira. Enfia a bola pro Giovanni Augusto. Para a bola, cadencia o jogo, Giovanni. Inverte, deu velocidade, o lançamento é bom pro Bruno José dentro da grande área. Girou o corpo, bateu pra fora. A bola desviou, Fernando Lovato tava pintando, tava desenhado, o gol do Guarani era com Bruno José, 17, Fernandão. Ele que fez o facão, né, Ortiz? Ó, ele parte ali, uma bela enfiada, um belo lançamento do condição legal. Do Giovanni Augusto. Ele matou errado, matou com o calcanhar ali, a bola veio pra trás e perdeu o tempo da bola.
Mas uma boa jogada do Guarani, Ortiz. E aí o Cleitão tá zoando o meu telhado fraco ali, porque ele não viu do Bruno José, né? Olha, hein? Olha o escanteio pro Guarani. Matheus Pereira posicionado pra cobrança. Matheus Pereira, lado esquerdo. Escanteio pro Guarani. 39 minutos de jogo. É primeiro tempo 0-0 autorizado. Partiu a cobrança, saiu no segundo pau pra cabecear. Cabeceou Ronaldo Alves. Ela resvala, sobra ainda viva pro Guarani. Toque pro Ronaldo Alves. Cruzamento dele pra grande área pro Lucão do break de cabeça. Reboteada, sobrou pro Giovani. Bateu pro gol. Ela explode no travessão na cabeçada do Hernando. Espalma o goleiro. A bola sai pela linha de fundo. O Guarani perdeu 3 gols na mesma jogada, Fernando. Primeiro na cabeceada do Ronaldo Alves, que desviou no próprio jogador Olha do Guarani. a explosão na trave do Giovani Augusto. Aí no rebote, o Giovani Augusto encobriu o goleiro ali, bateu na trave. E o Hernando tentou fazer o gol e o goleiro pegou. Escanteio pro Guarani, Ortiz. Cleiton Vendemiato, como é que essa bola não entrou? Essa bola do Giovani, Cleiton, e cartão amarelo pro goleiro do Vasco, agora o Thiago Rodrigues. Impressionante, Ortiz, impressionante o gol que o Guarani perdeu, quase a lei do ex, porque era o Hernando chegando depois da bola na trave, um milagre do goleiro do time do Vasco, escanteio lá pelo lado direito, é o capitão Giovani Augusto quem vai bater. Ex foi o que não faltou, porque o Giovani também é ex, né, o Fernandão? Quase 2 gols de ex. Escanteio pro Guarani, Giovani Augusto posicionado agora na direita, 40 minutos e 25, autorizado. Giovani cobrou a bola na entrada da pequena área, afasta a zaga, reboteada, sobra ainda pro time do Guarani. Matheus Pereira ajeitou pro Júlio César, domina, recua a bola pro Matheus Pereira. Matheus Pereira tenta o lançamento pra entrada da grande área, vem o desvio pra chegar por trás da zaga, era o Madison. Opa, 2 gols do Madison em 2 jogos seguidos, Fernandão, será? Aí era demais, né, Ortiz? Afasta o time do Vasco, sai jogando. Bruno Nazário já no campo de ataque. Chega Diogo Matheus, chega truculento ali. O árbitro não deu falta. E agora ele deu falta. Falta do Leandro Vilela na meia, lado direito, campo de ataque. Falta em cima do camisa 11 do Vasco, Gabriel Peck, que é o outro loirinho de cabelinho loiro ali, tingidinho. Tá fashion, né, Fernandão? Tá igual o Bruno Nazário, né? Os 2 magrelinhos. Tá platinado, pintado, né? Pra mim vai ser Nazário sempre, viu, Fernandão? já percebi isso. Vai ser Nazário sempre. Pegou com o cabelinho loiro ali, vai ser Nazário, Fernandão. Não tem essa, né? Eu quero que se exploda. Bruno Nazário, 41 minutos e 20, já cobrou a falta pro time do Vasco, toca a bola mais atrás, recomeça o time do Vasco, Conceição, toca na esquerda agora, vai trocando passes do Vasco, ganhando o campo de ataque já, jogada do Vasco ali pelo lado esquerdo, campo de ataque, aperta a marcação, Diogo Matheus, mas não aperta muito não, dá espaço, chega Giovani Augusto, tenta dar o bote, não consegue, fica com a bola ainda o time do Vasco, trocando passes ali no lado esquerdo, bola recuada agora pro Conceição, vem o chute dele pro campo de ataque, chega bem antecipando-se ali a zaga do Guarani, corta o perigo, fica viva e o árbitro marcou falta. Meu Deus, o árbitro também não pode ver uma faltinha que quer ir marcando, hein, Cleitão? Impressionante, Ortiz. O jogo foi uma disputa de bola normal ali, ó, o jogador do Guarani se antecipou e ele vai ali e marca falta. Impressionante, Ortiz. Bom, dessa vez pelo menos não deu cartão, né, Fernandão? Mas já vai dar, Ortiz, porque o Leandro Vilela que marca, que faz falta. Vai receber pelo conjunto da obra, né? Exatamente, faz muita falta. Que coisa, hein? Faz muita falta pra ser punido, não faz falta, né, Fernandão? Não faz falta tecnicamente, sim, faz muita falta no jogo. Pois é, o Luiz Galvão, boa noite, equipe da Rádio e Planeteiros, cheguei agora, hoje no mínimo 1 ponto, hein? É muito pouco, Luiz. Boa sorte, Chamusca, rumo à elite do futebol profissional, hoje sempre Guarani, boa transmissão. O manda do Guarani, tá jogando em casa, tem que ganhar, né, Fernandão? Falta pro Vasco, Nazário, rolou ali pro Figueiredo, troca passes na entrada da grande área, tenta uma invertida de bola ali no lado esquerdo. Fiquei com medo agora, Fernandão. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu vi um toque no braço ali, hein, Fernandão? Eu fiquei com o fiofó na mão agora, viu? Briga pela bola o time do Guarani ali, Leandro Vilela consegue o toque atrás para Ronaldo Alves. Lançamento é bom, chegou pro Júlio César no campo de ataque, ele vem como se fosse um meia, traz o Guarani pro campo de ataque e decide errado, bate de longe pro gol, torta. Sem direção à direita do Thiago Rodrigues, tiro de meta pro Vasco, pode desabafar, Fernando? Contra-ataque, Ortiz, Guarani 4-3, o Júlio César com a bola na meia esquerda ali, o Bruno José, o Lucão e o Matheus Pereira entrando e me chuta da intermediária. Só tem um problema, Fernandão, eu não consigo narrar em tempo real como seus comentários são, as suas intervenções são. Então eu ainda tô na jogada e você já tá assim, pelo amor de Deus, o cara já sabe que não deu em nada, né, Fernando? Dá nervoso, Ortiz, o cara
mesmo contra-ataque desse dá nervoso demais. Tá balançando tudo o homem aqui, Coitão. Ah, eu imagino. Aliás, quando dá um tempinho no jogo, eu dou uma olhada aqui no YouTube para ver as reações. E o Eric Souza diz aqui que vai ser 0-0 mesmo o primeiro tempo, viu, Ortiz? Ah, mas sem dúvida. Vamos lá pro tempo e placar. Tempo e placar. Jogados 44 minutos e 15. É primeiro tempo lá em Manaus, na Arena Amazônia. O Vasco tem 0. O Guarani também tem 0. LM Soccer School é a escolinha de futebol do Medina. Inscreva já o seu filho pelo WhatsApp 19993188959. LM Soccer School, pra aprender a jogar futebol, né, Fernando? A Romolina não foi lá, não cobrou o pênalti, não fez o gol, né? Foi a única que não fez todo o derby, né, Ortiz? A Romolina não foi lá, não aprendeu. Ainda mais em derby, tem que ser com Medina, né? Ah, tá louco, viu? Sai jogando o Vasco lá no campo de defesa. Júlio César recupera pro Guarani, tocou pro Gucão do Break, recebeu de volta Júlio César. O Júlio César tem que sair do jogo imediatamente, Fernando Lovato. Não tem a menor condição de continuar em campo. Muito mal, né, Ortiz? Muito mal. Tá displicente, Fernando. Não consegue dar sequência nas jogadas, né, Ortiz? Ele tá fora do jogo total. Ele tá displicente, desconcentrado, descomprometido. Ele pega a bola e se livra dela. Sai jogando o Vasco lá no lado direito. A bola chega ali pro camisa 11, que não é o Bruno Nazário. Ele tenta dar velocidade, perde a bola, recupera a bola o time do Guarani. Júlio César agora acertou um bom passe. É pro Giovanni Augusto, vem como se fosse ponta, domina a bola lado esquerdo, vai ganhando a linha de fundo. Giovanni Augusto veio a marcação em cima dele. Último toque do Vasco para fora. 2 minutos de tempo adicional, vamos até os 47, já temos 45 e 40, 1 minuto e 20, o Guarani tem que meter essa bola na área, Fernandão, tem que meter essa bola na área. É a chance, né? Toca curtinho pro Giovanni Augusto, domina a bola, põe no chão, passe de calcanhar, é lindo pro Júlio César, ele corta pro lado errado, cortou pra fora, devolveu a bola pro Giovanni, o Giovanni pega mal na bola na tentativa de cruzamento pro Lucão do Break, era rasteirinha, a bola sobra fácil pro goleiro Thiago Rodrigues. Mas, Fernando, eu vou chamar a atenção para uma situação. O Lucão do Break, quando estava jogando no ataque do Guarani, dificilmente tinha bola cruzando ali a grande área. Me parece já ser um pedido do Chamusca, porque a bola, todo mundo que pega a bola tenta cruzar essa bola para a grande área para ver se o Lucão do Break chega desviando ali, Fernando. Infelizmente está sem tempo de bola, Lucão. E tá faltando qualidade também no cruzamento, sim, né? Claro. Mas você vê que o Giovanni Augusto cruzou no primeiro tempo, no primeiro pau, e ele estava no segundo. Então não tá tendo o entrosamento necessário ainda. Pois é, Cleitão. Vai sair o gol no segundo tempo. Vem Vasco pro campo de ataque, bola enfiada por trás da zaga, sobe bem ali o Matheus Pereira, corta de cabeça pro Guarani, sai jogando com o Júlio César, ele tem 3 na marcação em cima dele, adianta a bola, dá de graça pro Vasco, tô falando, ó. Júlio César tá fora do jogo, gente, briga pela bola o Guarani ainda, agora Leandro Vilela recupera bem pro Bugre, toca a bola pro Matheus Pereira, sai jogando o Guarani, bola chega pro Giovanni Augusto, quando ergue os braços o árbitro, trilha o apito, final de primeira etapa na Arena Amazônia. Ah, meu Deus do céu, 0 pro Vasco, 0 pro Guarani, Fernando Lovato. Ortiz, o Guarani, mais uma vez, não fez uma má partida, né? Mas cometeu os mesmos erros, né, Ortiz? Na saída de bola, a dupla de zaga eu acho que um pouco mais firme hoje, ganhando várias bolas ali, mas perdendo essa bola na saída de campo, na saída de bola ali com os 2 volantes. Então é uma coisa que precisa ser consertada, além da parte crônica, muito crônica do Guarani, que é perder gols, né? Impressionante como o Guarani perde gols. Vamos observar, ver se alguém do Guarani fala ali na saída. Lá, Giovanni Augusto. Times grandes, que a torcida comparece, né? Então isso me dava uma certa tranquilidade no início da partida. E foi o que a gente fez no primeiro tempo. Não conseguimos fazer gol, mas acredito que a nossa equipe merecia sair com pelo menos 1-0. Mas acho que fora disso, independentemente do resultado dessa primeira etapa, nossa equipe está bem e é voltar com mais necessidade para a gente conseguir fazer o gol. Maravilha, obrigado, Giovanni. Aí o Giovanni Augusto, Fernandão. O Guarani merecia sair com 1-0, Fernando? Eu acho, Ortiz, pelas oportunidades criadas, o Guarani conseguiu encaixar a marcação. Infelizmente não tem a transição muito rápida, mas quando consegue, cria as oportunidades. O goleiro salvou 2 bolas, teve 3 bolas, teve uma bola na trave. Então o Guarani, se tivesse para sair vencedor um time
desse primeiro tempo seria o Guarani. A gente cai na mesma armadilha de perder muitos gols, né, Ortiz? Pois é, o Gilberto Quinalha. Ortiz, o lado bom é que se fosse no brinco com esse frio e a iluminação de boate, eu já estaria dormindo. Olha, Nath, vai Guarani, como sempre, eu acompanhando o jogo do Bugrão com vocês. Melhor e sempre. Opa, obrigado, Nath. A Nath é suspeita, né, Fernando? Ela é da casa, né? Ela é da casa, a Nath sempre que quiser, né, participar, fazer algum pedido, né? É só chamar. Sempre ajudando, a gente correu, a gente vai atrás aqui. Um beijo, Nath. Dá um beijo na criançada aí, viu? Dá um beijo na filharada toda aí. Já são 4, né? Vamos que vamos. Seu Jansri, vamos lá, Bugrão, mas essa defesa precisa de auxílio psiquiátrico ou de xamanismo. E já faz tempo, Fernandão. Seu Jansri tá cornetando. Tá, assim, defendendo, né, Ortiz? Até defendeu bem, não dá pra falar muito. Agora na saída de bola, meu Jesus Cristo. Vou pagar mais um pouquinho de WhatsApp aqui, depois a gente volta com as mensagens deles, tá? Mensagem do Plínio Melo. Boa noite, amigos. Tô gostando do Bugre, tá bem diferente. Eu acho que o time correu mais, o time mostrou mais vontade hoje, né, Plínio? O que falta mesmo ao Guarani hoje é qualidade. A qualidade não apareceu, mas a vontade não faltou, né? O Newton de Valinhos, boa noite. O Júlio César tá franco nas assistências, não faz e nem acerta uma. Acho que quis dizer fraco, né? Não acerta nada, né? Nem chute a gol, porque ele tentou dar um chute a gol também, que foi um horror, né, Fernando? Jesus, perdeu vários contra-ataques ali, tomando as decisões erradas, né, Ortiz? O Tozen tá bravo aqui, hein? Boa noite, planeta. Saber que não vai dar em nada não precisa de muito, não precisa nem ser mãe de Ná com esse time. Opa. Vamos torcer, né, Tozen? Acho que o papel do torcedor é torcer, né? Apesar da gente ter sido tolhido no direito de torcer no estádio hoje, né? Nosso papel a gente tem que fazer, né? Que é torcer, né? O Júnior de Jacareí, boa noite, Ortiz, Fernandão, Cleiton, tô ligado, vamos Bugrão, bom jogo, vamos que vamos, dá-lhe Bugre. O Júlio César tá muito mal, meio que unânime, né, a atuação ruim do Júlio César. Vou chamar aqui a mensagem dos nossos amigos patrocinadores e na volta eu venho com o Cleiton Vendemiato fazendo a sua análise da partida nessa primeira etapa e o Fernando Lovato batendo um papo com ele, tá ok, Cleitão? Maravilha, Ortiz. Então vamos lá, mensagem rápida aqui dos nossos amigos patrocinadores no intervalo da Rádio Web Planeta Guarani e a gente volta rapidinho, são 2 minutinhos só, nada além disso. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Bugre Online é o seu programa diário de informações aqui na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda a sexta-feira a gente abre os microfones ao 12:30 e vamos para 1 hora de notícias, resenha, opinião, entrevistas. Tudo que rolar no Bugre você tem no Bugre Online. É só acessar a Rádio Web Planeta Guarani e se manter bem informado. Compartilhe com todos os seus amigos, venha conferir. Bugre Online, o nosso programa de notícias da Rádio Web Planeta Guarani. LM Soccer School, escolinha de futebol. Essa é para você, meu amigo bugrino, seu filho entrega em boas mãos, professores qualificados, trabalho comandado pelo nosso grande Luiz Carlos Medina, ele mesmo, Medina, do derby do século, do eterno 3-1. LM Soccer School você encontra na rua Luiz Paulieri, número 346, no Parque São Quirino, em Campinas. Mais informações você obtém pelo WhatsApp 19 99 318 8959. Escolinha de futebol LM Soccer School. Guarani, Medina de novo! Escreve definitivamente seu nome na história do derby Medina! Guarani! Estamos de volta aqui. Já estamos de volta. Vai lá, vai você, Cleitão. Vai lá, Fernando.
Estamos aqui de novo, né, o Fernandão, voltando do intervalo aqui, né? Nesse intervalo de, por enquanto, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Vasco da Gama. E como você bem falou ali antes do intervalo, se a gente tivesse que ter um vencedor, esse vencedor teria que ser o Guarani pelas chances criadas, né? Teve uma bola na trave, teve milagre do goleiro da equipe vascaína, e o Guarani, é bem verdade, atacou pouco, mas quando atacou conseguiu chegar ali, teve ali dificuldades o time do Vasco ali, quando o Guarani conseguiu concluir as bolas em gol. Mas a verdade é que, no geral, o Fernandão, embora o Guarani esteja realmente demonstrando um pouquinho mais de vontade, é um jogo marcado pela falta de qualidade de ambas as equipes. É um jogo tecnicamente muito fraco. É um jogo que tem uma aura legal, a torcida lá do Vasco enchendo o estádio, né? Aquele clima de estádio cheio, mas, num geral, o que a gente percebe é um jogo bem fraco tecnicamente. Eu voltaria, Fernandão, pelo menos com 2 alterações. Júlio César, acho que é unanimidade, desconectado do jogo, não consegue fazer com que o Guarani evolua quando cai ali pelo lado esquerdo de ataque, né? Então, bastante desconectado. Eu voltaria assim com o Marcinho no lugar do Júlio César e voltaria com o Silas no lugar do Leandro Vilela. Tá cometendo muitas faltas, tá ali sofrendo para marcar o Bruno Nazário no setor de meio campo ali. Então eu voltaria com pelo menos essas 2, e o Silas ainda tem um pouquinho mais de qualidade para sair para o jogo, é realmente um segundo volante. Eu já voltaria no intervalo com essas 2 alterações, Fernandão. Cleitão, o Vasco é um time também bem bagunçado, né? É um time que vive de jogadas individuais ali, do Gabriel Peck, do menino ali que entrou, o Figueiredo, e o Guarani vem marcando bem, né? As chances que o Vasco teve, ou os ameaços, vamos dizer assim, que o Vasco teve, foi bolas dadas pelo Guarani, né? Na saída de bola ali, o Guarani tenta sair com a bola dominada, com 2 volantes é complicado isso. São 2 volantes que não têm um passe muito bom, não tem qualidade para isso, e os zagueiros também não. E isso coloca o Guarani em risco. Então acho que para você sair ali na linha, tem que ter a ajuda dos 2 laterais. E quem perdeu a bola normalmente foi os 2 zagueiros ou os 2 volantes. E isso é preocupante, porque perde a bola ali, o Guarani pode o Vasco pode levar mais perigo para o campo do Guarani. O Guarani precisa tomar cuidado nessa saída de bola. Talvez, como o Cleitão falou, a entrada do Silas melhore um pouco a qualidade nessa saída de bola, de repente, mas perde um pouco na marcação. A gente sofreu pouco ali em ataques construídos pelo Vasco, né? Então precisa tomar cuidado, acho que nessa saída de bola, e na hora do contra-ataque precisa matar o jogo. O Guarani teve muitas oportunidades, teve oportunidade com o Júlio César, com o Bruno José, com o Giovanni Augusto, vários, o Lucão tentando ali, bem marcado, o Lucão no meio dos 2 zagueiros, ele precisa combinar melhor, se vai buscar a bola no primeiro pau, se vai ficar no segundo, para ele aproveitar os lances que são criados, a bola está sendo mais cruzada, então o Guarani precisa acertar nesse passe aí e nas finalizações. Eu acho que o Guarani fez uma boa partida, dentro das possibilidades do Guarani, óbvio, não dá para falar que foi uma partida magnífica, mas dentro das possibilidades do Guarani, tivemos boas chances e mais uma vez caímos nessa cilada, a gente não conseguiu marcar gol, né, Ortiz? A gente está pagando pelo nosso próprio defeito, né, Fernando? O nosso ataque é tudo menos produtivo, é um ataque que produz poucos gols, né? E teve chances, teve pelo menos 3 chances de marcar, teve aquela chance da cabeçada do Giovanni que carimbou a trave, voltou na cabeça do Hernando, ele cabeceou, a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Era um gol feito ali, né? Era um gol escancarado ali no rebote e tal, e a gente não conseguiu marcar, né? Não conseguimos marcar. Realmente, se alguém tivesse que ter ganho a primeira etapa, seria o time do Guarani, não pela qualidade, mas porque se impôs ao Vasco, pelo menos dentro das suas limitações, né? O Jota de Campinas, eu estava com a mensagem dele aberta aqui para leitura, ele acabou de apagar. Valeu, Jota, um abraço. Guilherme Sampaio é o próximo aqui. Guarani jogando muito bem, Giovanni Augusto destaque, Júlio César fora de sintonia, desperdiçando vários contra-ataques. Eu voltaria com o Nicolas Careca no lugar do Júlio César, ou até o Iago para puxar o contra-ataque. Nossa, é desespero isso, né, Fernandão? Ortiz, isso que é o problema, né? Você vai, vou tirar o Júlio César, e aí?
Coloca quem? Ronald, o Careca, o Lucas Muda o Careca? esquema, né, Fernando? Passa a jogar com 2 atacantes e 2 meias, né? Sim. Dá uma reforçada no meio de campo ali, povoa um pouco. Até O Giovani gosta de abrir pela esquerda também, Marcinho né? também, né, Ortiz? Já fez essa função. Então tenta dar uma mexida, faz algo diferente. Ao gol do Pablo contra o Vasco. Ô, saudade do Pablo, rapaz. O Ricardo, gostei do primeiro tempo, vamos ganhar esse jogo. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Guarani, né? O Felipe Marion, boa noite, planeteiros. Estou gostando do jogo do Guarani. Estamos nos defendendo bem, criando boas oportunidades, mas ainda apresentamos os mesmos problemas de finalização. Precisamos fazer os gols para matar a partida. Chega da frase: se tivesse que sair um vencedor, seria o Guarani. E vamos, a partir de hoje, de fato, ser o vencedor. Só espero que essa vontade toda não seja o efeito. Vamos vencer, abraço. Mas nós não podemos não usar essa frase, né, Fernandão? Porque se tivesse que ter um vencedor na primeira etapa, teria que ser o Guarani, né? É fato, né, Ortiz? É fato ali. O goleiro deles fez pelo menos 3 boas defesas, né? Um milagre e 2 grandes defesas, enquanto o Kozlinski pegou bolas ali cruzadas só, né? O Newton, ele manda um áudio, eu acho que o áudio tá errado aqui, vamos ver. Não tem nada mesmo, era 1 segundo só. Valeu, Nilton, um abraço. Quase gritou gol, Ortiz. O velho Dantas, meu Deus, para não perder o costume, nosso banco assusta. O banco do Guarani vai assustar sempre pela baixa qualidade do elenco, né, Cleiton Vendemiato? Não dá para esperar um banco bom com um elenco pouco qualificado, né? Não tem jeito, né, Ortiz? Principalmente no setor ofensivo ali, a gente não tem muita coisa para poder mudar características, assim, né? Ou até muda a característica, mas perde ainda mais em qualidade. A gente tem ali essas 2 que eu falei que talvez poderiam já vir no intervalo, né? O Silas no lugar do Vilela e o Marcinho entrando no lugar do Júlio César. Eu não sei se a entrada do Silas melhoraria tanto o Guarani, viu? Não sei. Sinceramente não sei, apesar dele ter um bom chute de média e longa distância, né? Talvez queimando um pouco, porque o goleiro deles também tá bem mal hoje, né, Fernando? Então, a gente precisa ter as 2 coisas, né? O Silas poderia melhorar a saída de bola, poderia, mas a gente perderia na marcação também, né? A gente viu que eles têm jogadores rápidos, então apesar do Vilela perder a bola, mas ele faz a falta, trava a jogada. Taticamente o Vilela pelo menos faz muita falta, mas é importante. O Arley, Júlio mal demais, o Guarani melhor que os últimos jogos, vamos que dá pra ganhar esse jogo. Dá sim, o Vasco não é nada disso não. O Tozen, torcer, eu tô torcendo, Otis, mas já moro mais de 1000 quilômetros de Campinas, tô na rua indo pra casa, nossa, tá ferrado então, acompanhando pelo fone, torcer, eu e você, todo mundo aqui torce pra baralho, mas é foda. Eles fingem que jogam, eu finjo que torço, já dizia o Vampeta, mas Tozinho, acho que você tá assim a imagem do jogo. O Guarani não fez uma má partida não, viu? Não foi um mal, tá vendo aí muitos dos nossos amigos elogiando a atuação da equipe, né? Vamos torcer que vai dar certo, hoje vai sair a vitória, se Deus quiser. O Renato Rangel, boa noite jovens amigos planeteiros, gostei do primeiro tempo e como sempre perdendo gols, né? Júlio César tá muito mal e não consegue produzir nada, faço votos que no segundo tempo o time não decaia, dá-lhe Bugrão. É um outro detalhe a se pensar, né, Cleitão? A queda do Guarani acontece sempre na segunda etapa e os 2 times já estão de volta, Cleitão. É a inconstância, né, Ortiz? O Guarani agora precisa ser constante, precisa manter no mínimo a pegada que teve no primeiro tempo e a bola vai rolar no segundo tempo, Ortiz. Bola vai rolar para a segunda etapa. Vou desconectar aqui, Cleitão, porque não tá, o Rádiosnet tá travando toda hora, rapaz. Eu acho que eu vou acabar optando por desligar a transmissão do YouTube. Vocês que me perdoem aí no YouTube, mas entre o rádio e o YouTube eu sou mais o rádio, né, Fernandão? Que é a nossa forma de comunicação, né? Sempre foi a principal nossa forma de comunicação, né, Ortiz? Então, o pessoal do YouTube vai entender aí. Agradeço a todos vocês pela audiência. Vamos dando um tchauzinho. Dá um tchauzinho pra eles aí, Fernandão. Vai com Deus aí, galera. Vai acompanhar a gente no Rádiosnet agora lá. Dá um tempinho pra vocês aí. Tem o link da rádio aí no Rádiosnet. Bola rolando pra segunda etapa já. A saída de bola pertenceu ao time do Vasco nessa segunda etapa e o Guarani vai atacar, se fosse no Brinco de Ouro, pro gol da cabeceira principal. Então, nos despedindo do pessoal do YouTube, a gente fica aqui agora só no Rádiosnet. Tem o link aí na postagem, é só vocês pegarem o link aí, acessarem o Rádiosnet, vão ouvir a Rádio Planeta Guarani sem transmissão no YouTube. Valeu, galera, obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí, e a gente vai agora aqui na nossa praia, que é o bom e velho rádio sem imagem, tá bom?